Ela foi ignorada no leilão inteiro. Riram quando a mulher arrematou o cavalo errado. Mas quando o animal reagiu de um jeito inesperado, alguns começaram a chorar, outros congelaram e o silêncio tomou conta do lugar. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A máquina de costura cantava seu zumbido monótono, o único som que quebrava o silêncio pesado da sala. Ana passou os dedos pela costura reta do vestido de chita, verificando o trabalho. Ana, tem alguém em casa? A voz rouca veio do portão. Era seu Valdomiro. Ana desligou a máquina, o silêncio voltando a cair como um pano úmido. Ela se levantou, esticando as costas, e foi até a porta. Seu Valdomiro estava do outro lado da cerca de arame, segurando seu chapéu de palha nas mãos. Seu rosto era um mapa de rugas profundas, e seus olhos claros pareciam sempre um pouco perdidos. Bom dia, seu Valdomiro. Tudo bem? Tudo, minha filha, tudo. Só vim te pagar a calça que a senhora consertou. Ele enfiou a mão no bolso do paletó surrado e tirou algumas notas. Ficou ótima, a senhora tem mão de fada. Ana abriu o portão e pegou o dinheiro com um sorriso pequeno. Obrigada, precisando de novo, é só dizer. O velho ficou parado, rodando o chapéu nas mãos. É que tem uma coisa, um favor. Ana esperou. Seu Valdomiro era o único que ainda batia à sua porta. A única pessoa com quem ela trocava mais de 5 palavras por dia. Amanhã tem aquele leilão grande, lá no parque de exposições, sabia? Ana fez que não com a cabeça. Ela sabia. A cidade inteira sabia. Era o maior leilão de cavalos da região, onde os pecuaristas poderosos gastavam fortunas. Um mundo que não era o dela. Preciso ir. Quero ver um potrinho que estão anunciando. Mas à minha vista, Ana, dirigir a jardineira na estrada cheia com aquele trânsito, fico nervoso. A senhora não quer me fazer companhia? A senhora dirige tão bem. O seu pai ensinou direito. Ana sentiu um frio na barriga. Multidão, barulho, gente olhando. A ideia era sufocante. Ela abriu a boca para recusar. Eu pago o combustível e a gente volta rápido. Prometo. Os olhos do velho tinham um brilho de esperança, quase infantil. Ana olhou para trás, para a casa silenciosa, para a máquina de costura parada, para o dia inteiro vazio pela frente, igual a todos os outros. Ela respirou fundo. Tá certo, seu Valdomiro, que horas? O rosto do velho se iluminou. O leilão começa às 10 horas. Passo aqui pelas 8? Pelos 8. Seu Valdomiro colocou o chapéu na cabeça, aliviado. Muito obrigado, minha filha. A senhora me salva. Até amanhã, então. Ana acenou e fechou o portão. Ficou ali, vendo o velho sumir na estrada de terra. Agora ela tinha compromisso. Um frio diferente de ansiedade se misturou ao de sempre. O sol da manhã já estava alto quando Ana sentou no alpendre com sua xícara de café. Era o seu ritual. O primeiro gole sempre era tomado ali, em silêncio, enquanto o céu mudava de cor. Ela não rezava, apenas observava, cumprimentava os pombos que vinham buscar migalhas e o sabiá que cantava no pé de goiaba. Bom dia para vocês também, ela sussurrou sozinha. Dentro de casa, os problemas esperavam. O telhado da cozinha pingava quando chovia forte. O madeiramento perto da janela estava carcomido. O dinheiro que ela guardava numa lata de biscoitos escondida no armário era para isso, para os concertos. Mas toda vez que ela pensava em chamar um pedreiro, uma voz fria falava dentro dela. Para que, Ana? Só você mora aqui. Aguenta mais um pouco. Ela aguentava, sempre aguentava. O resto da manhã passou no zumbido da máquina. Costurou barras, fechou rasgos, reforçou botões. As roupas de outras pessoas passavam por suas mãos, ganhavam reparos e seguiam de volta. Ela era um ponto de passagem, invisível e necessária apenas por um instante. Na hora do almoço, comeu arroz, feijão e um ovo frito sozinha na mesa da cozinha. O som da sua própria mastigação era alto. Ela olhou para a cadeira vazia do outro lado da mesa, onde seu pai costumava sentar. Fazia 12 anos. 12 anos de silêncio. À tarde foi cuidar das galinhas. Abriu o portão do galinheiro e as aves saíram, ciscando a terra. Vai, busca seu alimento, ela disse, jogando milho. Cuidado com o gavião. Era um hábito antigo, falar com os animais, falar sozinha. Às vezes, ela contava para as galinhas sobre um vestido difícil de costurar, ou sobre o preço do feijão no mercado. Elas escutavam, bicando o chão, sem julgar.
Quando o sol começou a se deitar, lançando sombras compridas sobre a chácara Sossego, Ana se sentiu cansada. Um cansaço que não era só do corpo, era da quietude. Era de saber que, ao escurecer, não haveria uma voz para perguntar como foi o seu dia. Ela entrou, fechou a porta e trancou. Preparou sua janta simples, tomou banho, sentou na cama com um livro velho, mas as palavras não entravam na cabeça. O vento bateu uma janela mal encaixada, fazendo um barulho seco. Ana levantou os olhos. É só o vento, disse para os 4 cantos do quarto. Era sempre só o vento. A manhã do dia seguinte chegou com um céu limpo. Ana acordou com o galo cantando. O coração bateu mais forte que o normal. O tal leilão. Ela se vestiu com calça jeans clara e uma blusa de mangas compridas, proteção contra o sol e contra olhares. Prendeu o cabelo no rabo de cavalo habitual. Pegou a lata de biscoitos do armário. Tirou algumas notas para o combustível e uma para um lanche, caso o leilão se estendesse. O restante do dinheiro, seu fundo do telhado, ficou lá. Ela fechou a lata com cuidado, como se estivesse fechando uma parte de si mesma. Seu Valdomiro chegou pontualmente com sua jardineira verde desbotada. Ana entrou no carro e o cheiro de cigarro e terra tomou conta. "Tá nervosa, minha filha?" perguntou o velho, dando partida. "Um pouco, muita gente. A gente fica no fundo. Só olha. Eu quero ver o tal potrinho, dar uma olhada nos preços. Não vou comprar nada, nem você. Só um passeio." O carro sacolejou na estrada de terra até chegar ao asfalto. A paisagem familiar da zona rural de Uberaba passava pela janela. Pastos, currais, algumas casas simples. Depois, os primeiros sinais da cidade. O trânsito aumentou. Caminhões, carros, movimento. Ana apertou as mãos no colo. O parque de exposições era uma cidade dentro da cidade. Galpões enormes, arenas, estacionamentos lotados. O barulho era uma coisa viva. Altifalantes anunciando números, pessoas gritando, o zurro de cavalos, música tocando. Ana sentiu um aperto no peito. "Vamos para as arquibancadas do leilão", disse seu Valdomiro, guiando-a por entre grupos de homens de botas e chapéus. Muitos a olhavam de relance, estranhando a mulher magra e simples no meio daquele universo. Encontraram lugar num canto alto das arquibancadas de madeira. De lá, dava para ver o ringue circular onde os cavalos desfilavam. O leiloeiro, um homem de voz potente, falava sem parar no microfone. "Próximo lote, número 45, um garanhão manga larga, linhagem campeã. Olhem essa musculatura, essa garupa." Um cavalo magnífico, pelagem brilhante, era conduzido por um tratador. A licença começou e os números voavam. 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 reais. Ana ficou com os olhos arregalados. Era dinheiro de uma vida inteira para ela. "Loucura", murmurou seu Valdomiro, balançando a cabeça. "É só um bicho." O tempo passou. Cavalo após cavalo. Animais fortes, belos, caros. A atmosfera era de negócio, de ostentação. Homens em grupos riam alto, faziam gestos com as mãos, mostravam quem tinha poder. Num lugar de destaque, Ana viu um homem mais velho, de bigode e chapéu caro, cercado por outros. Ele parecia o rei daquele lugar. Alguém ao lado sussurrou o nome: Jorge Batista. Ana não se importava. Aquilo era um espetáculo distante, como assistir a um filme de um lugar que nunca conheceria. Ela só queria que acabasse. "Próximo e último lote do dia, número 72, anunciou o leiloeiro. Sua voz perdeu um pouco o brilho. "Animal manga larga machador, macho, 7 anos. Quando o cavalo entrou no ringue, um murmúrio diferente correu pelas arquibancadas. Era um animal da cor de creme queimado, mais opaco. Magro, com os ossos do quadril levemente salientes. A cabeça estava baixa, as orelhas caídas. Ele andava com uma lentidão desanimada. No seu flanco, uma cicatriz sem pelos brilhava sob as luzes. "Tem histórico de não adaptação a trabalhos", continuou o leiloeiro, claramente constrangido. "Vendido por não servir à propriedade anterior. Pode ser projeto para quem quiser investir em recuperação." Um silêncio pesado caiu. Ninguém ergueu a plaqueta. Ninguém fez um gesto. De repente, uma risada grossa ecoou, vindo do grupo de Jorge Batista. "Investir em o quê? Em prejuízo", disse o homem alto o suficiente para todos ouvirem. Outras risadas se juntaram à dele. O cavalo cajueiro parecia encolher-se ainda mais. Seu olhar era vago, perdido no vazio, como se já esperasse aquilo. "Vamos, senhores, um lance simbólico, para cobrir as despesas?" insistiu o leiloeiro suando. "Nada." "Então, vamos retirar o lote 72. "Obrigado." O tratador puxou a corda de cajueiro, virando-o para a saída.
O animal se moveu com esforço, arrastando os cascos. Foi então que Ana sentiu. Não foi pensamento. Foi um impulso que subiu da barriga, quente e urgente, tomando conta do peito, da garganta. Antes que pudesse entender, sua voz saiu, clara e firme, cortando o silêncio desdenhoso do galpão. Eu dou 50 reais. Todas as cabeças se viraram para ela, para a mulher simples, sentada no canto mais alto. O leiloeiro parou confuso. Como? Ana levantou-se. Suas pernas tremiam, mas sua voz não. Eu compro, por 50 reais, é o que tenho. A primeira gargalhada explodiu, e logo todas as outras a seguiram. O som era cruel, estridente, enchendo o galpão imenso. Ana sentiu o rosto queimar. Viu Jorge Batista balançar a cabeça com um sorriso largo de escárnio, dizendo algo para os amigos que riam ainda mais. Moça, disse o leiloeiro tentando se controlar. O valor mínimo. É o que tenho, repetiu Ana fixando os olhos nele, ignorando as centenas de rostos que zombavam dela. É para consertar meu telhado, mas eu quero o cavalo. A risada aumentou. Gritos de tola e louca vinham de vários lados. Jorge Batista levantou a voz, um gracejo cortante para toda a plateia ouvir. Mulher, tu comprou o pior negócio da tua vida. Vai chover dentro de casa e no curral. Ana não ouviu mais. Ela desceu os degraus das arquibancadas, seu coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. O tratador, paralisado, ainda segurava a corda de cajueiro. Ela se aproximou do cavalo. O animal nem sequer ergueu a cabeça. O cheiro de desânimo e abandono era forte. As pessoas ao redor riam, apontavam, esperavam o desfecho da piada. Ana estendeu a mão. Com cuidado, tocou o pescoço magro do animal. O pelo era áspero e sem vida. Vamos. Ela sussurrou tão baixo que só ele poderia ouvir. Vamos sair daqui. Cajueiro estremeceu. Lentamente, muito lentamente, como se movimentar fosse uma tarefa imensa, ele ergueu a cabeça. Seus olhos grandes e escuros, antes perdidos, encontraram os olhos castanhos de Ana. Eles se fitaram por um instante que pareceu não ter fim. O riso ao redor começou a perder força, substituído por um burburinho curioso. Então, Cajueiro moveu a cabeça para a frente. Encostou seu focinho quente e úmido na bochecha de Ana. Um suspiro profundo que parecia vir das patas saiu de seu corpo. E uma lágrima grossa, cristalina, formou-se no canto do seu olho negro. Rolou pelo pelo curto da face e caiu, pesada, no chão de terra batida do ringue, fazendo uma pequena mancha escura. O silêncio chegou de repente, total, absoluto, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Ninguém ria, ninguém falava. Todos os olhos estavam presos naquela mancha no chão e no cavalo que encostava a cabeça no rosto da mulher, como se buscasse abrigo. Ana sentiu a lágrima quente que rolou do seu próprio olho, misturando-se ao pelo do animal. Ela não sabia o que aquilo significava. Não entendia a dor imensa que transbordava daquele gesto simples. Mas ela sentiu. E naquele segundo, naquele silêncio esmagador, ela soube, com uma certeza que vinha das entranhas, que aqueles 50 reais, aquele dinheiro do telhado, era a única coisa certa que ela fizera em muitos e muitos anos. Sem uma palavra para a multidão atônita, ela pegou a corda das mãos do tratador paralisado. E com Cajueiro seguindo-a com passos mais leves, Ana Ferreira caminhou para fora do galpão, deixando para trás o eco de um silêncio que ninguém ali esqueceria. O silêncio do galpão ficou para trás, substituído pelo burburinho abafado do lado de fora. Ana caminhava, a corda áspera nas mãos, sentindo o peso suave da tração de Cajueiro atrás dela. As pessoas no caminho se afastavam, abrindo espaço, mas seus olhos grudavam nela e no cavalo magro. Sussurros cortavam o ar como facas. Foi ela. Deu 50 reais no azarado. Viram a lágrima? Parecia coisa de filme. Coitada, não sabe no que se meteu. Ana ergueu o queixo e seguiu em frente, focando apenas no caminho até a jardineira de seu Valdomiro. O velho a esperava, encostado no veículo com o rosto pálido de espanto. Minha Nossa Senhora, Ana, ele disse quando ela chegou perto. O que você fez? Comprei um cavalo, seu Valdomiro, só isso. A voz dela soou mais firme do que ela se sentia. Com o dinheiro do telhado? O velho perguntou, os olhos arregalados. Com o dinheiro do telhado. Seu Valdomiro abriu a boca, fechou e olhou para Cajueiro. O cavalo estava parado, a cabeça baixa de novo, como se o breve momento de conexão dentro do galpão tivesse gasto toda a sua energia. O velho suspirou, um som profundo e resignado. E agora?
Como leva ele? Ana não tinha pensado nisso. Ela olhou para o animal, depois para a pequena carroceria da jardineira. Era impossível. Precisa de um trailer, disse seu Valdomiro, respondendo à pergunta mudinha no ar. Vou perguntar ali se alguém aluga ou faz o favor. Enquanto o velho se afastava, Ana se aproximou de Cajueiro. Ela colocou a mão de novo em seu pescoço, sentindo a pulsação fraca sob a pele. Você tá cansado, né? Ela sussurrou. Eu também. Mas a gente vai para casa. Vai ter um lugar quieto para você. O cavalo piscou os olhos longos. Não se afastou. A negociação foi rápida e custou mais R$ 20 do dinheiro de Ana. Um homem que estava levando um potro num trailer velho, mas resistente, aceitou fazer o transporte por aquele valor. Ele olhou para Cajueiro com desdém. É esse o famoso, o chorão? Ele riu, mostrando uns dentes amarelos. Ana ignorou o comentário. Só preciso que leve até a Chácara Sossego, na estrada do Barreiro. Conheço. Bota ele aí então. Foi uma luta. Cajueiro tinha medo da rampa. Empacou, os olhos arregalados de pânico, as patas traseiras travadas no chão. O homem puxava a corda com força, xingando baixo. Espera, Ana ordenou com uma voz que ela mesma não conhecia. Deixa comigo. Ela subiu a rampa de madeira que rangia e ficou dentro do trailer escuro. Vem, ela chamou, suave. Vem comigo, é seguro. Por um longo minuto nada aconteceu. Então, muito devagar, uma pata dianteira subiu na rampa, depois a outra. Cajueiro avançou, hesitante, entrando no espaço apertado. Seu corpo tremia. Ana saiu pela portinhola lateral e o homem fechou a traseira. Na cabine da jardineira, seguindo o trailer, o silêncio era pesado. Seu Valdomiro dirigia, olhando de relance para Ana. Você tem um coração grande, minha filha. Mas coração grande às vezes atrai problema grande. Que problema, seu Valdomiro? É só um cavalo. É só um cavalo que fez uma cena que ninguém vai esquecer. E você desafiou o Jorge Batista na frente de meio mundo. Homem como ele não esquece uma coisa dessas. Ana olhou pela janela. Eu não desafiei ninguém, só comprei o que ninguém queria. Para ele foi a mesma coisa. O resto do caminho foi feito em silêncio. Quando o trailer entrou na estrada de terra que levava à Chácara Sossego, Ana sentiu um alívio. O barulho da cidade sumiu, substituído pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das árvores. O trailer parou em frente ao portão. O homem desceu e abriu a traseira. Dessa vez Cajueiro saiu mais fácil, atraído pelo espaço aberto e pelo cheiro de grama e terra. Obrigada, Ana disse, pagando os R$ 20. De nada, boa sorte aí, vai precisar. O homem deu ré e saiu, levantando poeira. Ana e seu Valdomiro ficaram ali, com o cavalo, no fim da tarde que começava a se pintar de laranja. Precisa de ajuda para acomodar ele? Perguntou o velho. Acho que não. O curral tá velho, mas o cerca é firme. Tem água e sombra. Então vou indo. Minha coluna já tá reclamando do dia. Seu Valdomiro deu alguns passos, parou e virou. Ana, qualquer coisa, qualquer barulho estranho, você me liga, tá? Ana acenou com a cabeça, sentindo um calor de gratidão no peito. Tá. Obrigada por tudo, seu Valdomiro. Ela ficou sozinha com Cajueiro. O cavalo parecia menos tenso aqui. Seus olhos escuros observavam o lugar. A casa simples, o pequeno galinheiro, as árvores frutíferas, os pastos com cerca que precisavam de corte. Essa é a minha casa, Ana disse, falando como sempre fazia, mas agora para alguém que parecia escutar. E agora é a sua também. Vou te mostrar onde você vai ficar. Ela o guiou até o curral, uma área de terra batida com um cocho de água e um pequeno abrigo de madeira. Cajueiro entrou e logo foi até a água, bebendo longamente. Ana observou, notando os detalhes. As costelas um pouco salientes, a cicatriz antiga e feia no flanco, a sujeira impregnada no pelo. Amanhã a gente te limpa direito, ela prometeu. E te dá uma comida melhor. Foi até o depósito e pegou um pouco do feno que guardava para as vezes que cuidava do burro do vizinho. Cajueiro cheirou o feno e começou a comer, devagar, mas com determinação. Aquele simples ato, um animal comendo em sua propriedade, encheu Ana de uma sensação estranha. Não era mais só ela. Ela sentou num tronco velho perto da cerca do curral e ficou ali, observando o cavalo enquanto o céu escurecia. A solidão, que era um peso constante, parecia um pouco mais leve. Não tinha sumido, mas agora era compartilhada. Por que você chorou? Ela perguntou em voz baixa, sem esperar uma resposta. Que dor é essa que você carrega?
Cajueiro parou de comer e levantou a cabeça. Na penumbra, seus olhos brilharam refletindo a última luz do dia. Ele olhou para ela por um longo momento, depois voltou a comer. Dentro de casa, a noite caiu de verdade. Ana fez sua janta, mas em vez de comer na mesa da cozinha em silêncio, ela pegou o prato e foi para a janela da sala que dava para o curral. Conseguia ver a forma escura e quieta de Cajueiro parado no escuro. Ela estava lavando a louça quando ouviu o primeiro som. Era um ruído baixo, um ronco de motor se aproximando devagar na estrada de terra. Parou em frente à sua porteira. Os faróis apagaram. Ana congelou, a mão segurando uma xícara molhada. O coração batia forte. Lembrou das palavras de seu Valdomiro. Qualquer barulho estranho. Ela apagou a luz da cozinha e foi até a janela, espiando pelas frestas da cortina. Um carro grande e escuro estava parado lá fora. A porta do motorista se abriu. Contra o fundo escuro, ela viu a silhueta de um homem. Não era seu Valdomiro. Era um homem grande, de chapéu. Ele não atravessou a porteira. Apenas ficou parado, olhando para a casa, depois para a direção do curral. Ficou ali por 1, 2, 3 minutos. O tempo parecia esticar. Ana não respirava. Sentiu mais do que ouviu um movimento no curral. Um baque surdo, como se o cavalo tivesse se movido de repente, batendo na cerca de madeira. O homem lá fora virou a cabeça na direção do som. Ele ficou imóvel mais um instante. Depois, lentamente voltou para o carro. A porta fechou com um baque sólido. Os faróis acenderam, cegando Ana por um segundo. E o carro deu meia volta e foi embora, sumindo na escuridão. Só então Ana soltou o ar dos pulmões. As mãos tremiam. Ela forçou os pés a se moverem, foi até a porta da frente e trancou com a chave. Depois verificou todas as janelas. Quando foi até a janela de novo, o curral estava em silêncio. Mas ela sabia. Alguém tinha vindo. Alguém tinha visto. Ela se encostou na parede, escorregando até o chão. O medo, um velho conhecido, apertou seu peito. Mas junto com o medo veio outra coisa. Uma faísca de determinação teimosa. Levantou-se, foi até o quarto e pegou um cobertor velho. Saiu de casa, trancando a porta atrás de si. A noite estava fresca, estrelada. Ela atravessou o quintal escuro até o curral. Cajueiro estava no canto mais distante, perto do abrigo. Ele a viu chegar e tensionou o corpo. "É só eu", ela disse baixinho. "Tudo bem", ele foi embora. Abriu o portão do curral e entrou. Cajueiro não se moveu. Ana se aproximou lentamente até ficar a um braço de distância. Ela estendeu a mão e tocou levemente sua garupa. "Eu também fiquei com medo", confessou. "Mas a gente tá junto nessa. Ninguém vai te levar daqui." Ela colocou o cobertor no chão de terra, perto da cerca, mas longe do cavalo para não assustá-lo. Sentou-se, encostando as costas na madeira áspera. "Vou ficar aqui um pouco, só para você saber que não tá sozinho." Por um tempo, só ouve o som dos insetos e da respiração de ambos. Então, lentamente, o som dos cascos se movendo na terra. Cajueiro deu alguns passos. Parou. Deu mais alguns. Ele veio e parou a poucos palmos de onde Ana estava sentada. Não a tocou, apenas ficou ali, parado, sua presença grande e quente cortando o frio da noite. Ana fechou os olhos. O medo ainda estava lá, um gosto amargo na boca. Mas sob ele, mais forte, havia uma sensação nova. Ela não estava apenas protegendo o cavalo. Eles estavam se protegendo um ao outro. E na quietude da noite, sob as mesmas estrelas, os dois seres solitários começaram muito devagar a aprender como não estar mais sozinhos. A noite passou devagar, num silêncio quebrado apenas pelo respirar de Cajueiro e pelos sons da mata. Ana acabou adormecendo encostada na cerca, o cobertor enrolado nos ombros. O primeiro canto do galo a acordou, com dores no corpo e um frio nas pernas. O céu clareava num tom de azul bem claro. Ela se levantou, esticando os músculos travados. Cajueiro já estava acordado, parado no meio do curral, observando o amanhecer. Ele virou a cabeça para ela, as orelhas movendo-se para frente num gesto curioso. "Bom dia", Ana disse, a voz rouca do sono. "Dormiu bem?" O cavalo não respondeu, é claro. Mas ele não baixou a cabeça nem se afastou. Ana considerou aquilo um progresso. Ela foi até a casa, lavou o rosto e preparou o café. Enquanto a água fervia, pegou a escova de limpar o burro do vizinho, um pote de água limpa e um pano velho. Hoje não era dia de costura, era dia de cuidar do cavalo. De volta ao curral, com a xícara de café na mão, ela sentou no mesmo tronco de ontem. Cajueiro a observava de longe. "Primeiro meu café", ela explicou como se ele pudesse entender. "Depois, a gente vê você." Ela tomou o café, olhando para ele.
A luz do sol da manhã batia no pelo cor de creme, mostrando melhor a sujeira e a magreza. A cicatriz no flanco parecia uma mancha roxa e sem vida. Como você conseguiu essa marca, hein? Ela pensou em voz alta. Terminado o café, ela se aproximou. Cajueiro deu um passo para trás. Tudo bem, sem pressa. Ela deixou a escova e o pano no chão e foi até o coxo. Encheu-o com mais feno e uma medida do sal mineral que usava para as galinhas. Cajueiro cheirou o ar, interessado na comida, mas desconfiado dela. Ana recuou e foi sentar no tronco de novo. Vai lá, come. A gente se conhece depois. A fome falou mais alto. O cavalo foi até o coxo e começou a comer. Ana esperou ele estar distraído para se aproximar de novo, muito devagar. Ela pegou a escova e, começando pelo pescoço, passou-a suavemente em seu pelo. Cajueiro estremeceu, mas não parou de comer. Ana continuou falando baixinho. Isso, tá cheio de pó da estrada. Deve ter vindo de longe. Essa sujeira aqui no lombo é antiga, tá grudada. Ela escovou com movimentos firmes, mas calmos. Aos poucos, a tensão no corpo do animal foi diminuindo. A sujeira soltava em nuvens. O pelo, onde estava limpo, começava a mostrar um brilho sedoso. Quando chegou perto da cicatriz, Cajueiro ficou rígido. Ele parou de comer. Dói? Ana perguntou. Não vou mexer. Só vou limpar em volta. Ela molhou o pano na água limpa e passou com cuidado ao redor da marca antiga. A pele era áspera e retraída. Era uma ferida mal curada, profunda. Ana imaginou a dor que havia sido. Seu dedo tocou a borda da cicatriz, o mais leve dos toques. Cajueiro soltou um bufido baixo. Não era de dor. Era um som profundo, quase um suspiro. Ele virou a cabeça e olhou para ela, e nos seus olhos escuros, Ana viu uma memória de sofrimento que a deixou sem ar. Foi muito ruim, não foi? Ela sussurrou, a mão parando. Mas acabou. Aqui ninguém vai te machucar. Ela terminou de limpar em volta e recuou, dando espaço. Cajueiro ficou parado por um momento, depois voltou a comer, mas mais devagar. Ana estava lavando as mãos no tanque do lado de fora quando ouviu o barulho do carro de seu Valdomiro. O velho estacionou e desceu, carregando um saco pequeno. Trouxe uma coisa, ele disse vendo o curral. Farelo de trigo, é bom para engordar bicho magro. Obrigada, seu Valdomiro. Quanto que foi? Não foi nada, de presente. Como é que tá o chorão? Ana secou as mãos no vestido. Tá se acostumando. Tô limpando ele. Seu Valdomiro se aproximou da cerca do curral e assobiou baixo. Nossa, mas ele era muito bem cuidado uma vez. Olha a estrutura. É um manga larga fino, só que acabado. O que você acha que aconteceu com ele? O velho franziu a testa. Não sei, mas cavalo de criador rico não fica assim por acidente. Isso é abandono, ou coisa pior. Ele olhou para Ana. E a visita da noite passada? Você viu? Vi as marcas do pneu na terra lá na porteira. Era carro grande, não era de gente daqui. Ana contou sobre a silhueta do homem de chapéu, o carro parado, o barulho que Cajueiro fez. Seu Valdomiro ficou sério. Cuidado, Ana. O Jorge Batista não gosta de perder. E você na cabeça dele fez ele perder. Tirou a cena dele no leilão. Mas eu não fiz por mal. Para homem como ele, não importa a intenção. Importa o resultado. E o resultado é que todo mundo tá falando da moça e do cavalo que chorou. E não dos milhões que ele gastou nos animais dele. Ana sentiu um frio na espinha. O que eu faço? Você segue sua vida, cuida do seu bicho, mas fica de olho aberto e me chama se precisar. Depois que seu Valdomiro foi embora, o dia seguiu tranquilo. Ana passou a tarde toda no curral. Ela não tentou escovar Cajueiro de novo. Apenas ficou lá, sentada no chão, costurando um vestido que precisava de acabamento. De vez em quando, ela falava: esse tecido é um saco, sabe? Desfia todo na barra. Acho que vou fazer um caldo de galinha para janta. Tá fazendo frio à noite. Aquela nuvem lá no horizonte parece pesada. Espero que não chova. Cajueiro, depois de um tempo, deitou-se no chão, no canto mais ensolarado do curral. Ele parecia estar ouvindo. Suas orelhas se viravam na direção dela cada vez que ela falava. No final da tarde, Ana decidiu tentar algo. Ela abriu o portão do curral e ficou parada nele. Que tal dar uma voltinha? Só no pasto perto de casa. O cerco é firme. Cajueiro levantou-se, olhou para o portão aberto, depois para Ana. O medo estava claro em seu corpo tenso. É seguro, ela insistiu, dando um passo para fora. Vem. Ela começou a andar devagar, em direção ao pasto pequeno atrás da casa. Não olhou para trás.
Deu uns 10 passos, ouviu o som de cascos no chão de terra do curral. Parou. Cajueiro estava parado no limiar do portão, a cabeça baixa cheirando o ar. Ele deu um passo para fora, depois outro. Estava no quintal. Ana continuou andando, o coração batendo forte. Ela foi até a cerca do pasto e abriu o portãozinho de arame. Entrou e ficou do lado de dentro segurando a porteira aberta. O cavalo ficou parado por um longo minuto. O mundo lá fora era grande e cheio de perigos desconhecidos. Mas Ana estava ali, esperando, segurando a porta aberta. Finalmente, com uma decisão súbita, Cajueiro caminhou até o pasto. Seus passos eram cautelosos, as narinas dilatadas, farejando cada novo cheiro. A grama molhada, as flores do campo, o vento. Ana soltou a porteira e sentou-se num montinho de terra. Cajueiro começou a pastar, arrancando tufos de capim com os dentes. Era a primeira vez que Ana o via relaxar de verdade. Seu pescoço formava uma curva graciosa, sua cauda balançava lentamente para espantar as moscas. Ela ficou ali até o sol começar a se esconder. Quando o céu começou a ficar cor-de-rosa, ela se levantou. Hora de voltar. Dessa vez, ela não precisou chamar. Cajueiro ergueu a cabeça, mastigando a última boca de capim, e começou a caminhar em sua direção. Ele seguiu-a de volta através do quintal e entrou no curral sozinho. Ana fechou o portão. Amanhã a gente faz de novo, ela prometeu. Ela estava preparando o tal caldo de galinha quando ouviu a batida na porta. Não era a porteira, era a porta da frente da casa. Ana limpou as mãos no avental e foi atender. Era uma mulher de meia-idade, vestida com roupa simples, com um tabuleiro de doces nas mãos. Boa noite, a senhora é a Ana, né? Sou, boa noite. Me chamo Isabel, moro lá na curva, depois do córrego. Vim trazer um doce de abóbora para a senhora, todo mundo tá comentando. Ana ficou confusa. Comentando? Do cavalo. Do leilão. A mulher baixou a voz como se contasse um segredo. Minha irmã estava lá. Ela contou que viu a lágrima. Disse que foi a coisa mais comovente que ela já viu na vida. Ana não sabia o que dizer. Obrigada. Ela acabou murmurando, pegando o tabuleiro. A senhora fez uma boa ação, disse Isabel, com um sorriso caloroso. Deus vê, tá precisando de alguma coisa? Ovos, leite? Não, obrigada. Está tudo bem. Se precisar é só gritar, a gente se ajuda por aqui. A mulher deu um aceno e foi embora. Ana ficou na porta segurando o tabuleiro de doces. Alguém da comunidade tinha vindo até ela. Não para zombar ou para ameaçar, para ser gentil, por causa de Cajueiro. Ela olhou na direção do curral. O cavalo que todos chamavam de azarado estava trazendo uma coisa nova para sua vida isolada. Conexão. Naquela noite, Ana não comeu sozinha na cozinha. Ela pegou uma tigela de caldo e foi sentar no degrau da porta dos fundos, de onde conseguia ver o curral iluminado pela luz fraca que vinha da casa. Isabel trouxe doce. Ela disse para a escuridão. Por sua causa. De dentro do curral veio um som. Um baque suave, como uma pata batendo na terra. Uma resposta. Ana sorriu, um sorriso pequeno e verdadeiro que quase não cabia em seu rosto acostumado à solidão. Ela terminou o caldo ali, ouvindo os sons noturnos, e pela primeira vez em muitos anos, a quietude não pareceu vazia. Pareceu pacífica. O homem do carro, as ameaças de seu Valdomiro, a cicatriz misteriosa. Tudo isso ainda existia, formando nuvens escuras no horizonte. Mas naquele momento, sentada no degrau com o sabor do caldo caseiro na boca e a presença silenciosa de um cavalo magro no escuro, Ana sentiu que tinha algo a proteger. E talvez pela primeira vez, algo pelo que valesse a pena enfrentar o que viesse. A paz da noite anterior se esticou pelos dias que vieram. Uma nova rotina nasceu na chácara Sossego. De manhã, Ana tomava seu café no alpendre, mas agora não falava apenas com os pássaros. Seus olhos buscavam Cajueiro no curral, e ela dava bom dia para ele também. O cavalo, aos poucos, começou a responder, não com palavras, mas com um pequeno balançar de cabeça, ou aproximando-se da cerca quando via a xícara em sua mão. As escovações diárias viraram um ritual de confiança. Cajueiro já não estremecia. Ele se inclinava para o toque da escova, especialmente no pescoço e no dorso. A cicatriz no flanco seguia sendo um ponto de cuidado, mas o medo tinha ido embora. Em seu lugar, havia uma aceitação quieta. Seu Valdomiro aparecia a cada 2 ou 3 dias, sempre com um presente, um saco de cenouras, uma medida de aveia, um bloco de sal. Não posso ficar devendo o presente de doce da Isabel, ele dizia com um sorriso maroto. Aqui é um cavalo de respeito, tem que tratar bem.
Uma tarde, ele chegou com as sobrancelhas franzidas. Ana estava no curral, escovando o cajueiro, que agora brilhava sob o sol. Tem novidade, disse o velho, encostando na cerca. Boa ou ruim? Depende do ponto de vista. O boato espalhou. A história do cavalo que chorou. Tem gente dizendo que é milagre. Outros dizendo que é maluquice da sua cabeça. Ana parou de escovar. E o Jorge Batista? Seu Valdomiro fez uma cara. Esse é o ponto. Ele não falou nada publicamente, mas a filha dele, a Luísa, tá solta na cidade. Ela falou para uma moça na farmácia que o pai dela acha uma vergonha um animal daquele pedigree estar num lugar, num lugar simples como esse. Ana sentiu um calor de raiva subir pelo pescoço. Aqui é limpo e ele é bem tratado. Eu sei, você sabe, mas para eles, pedigree é status. E status mora em aras, não em chácara de costureira. Seu Valdomiro baixou a voz. O que eu ouvi é que a Luísa é metida a campeã. Faz todas as provas da região com um cavalo importado. Ela tá com a pulga atrás da orelha com essa história toda. Acho que é inveja pura. Cajueiro, que parecia estar ouvindo a conversa, moveu-se e encostou a cabeça no ombro de Ana, como se sentisse atenção nela. Ana acariciou seu focinho. Que inveja, seu Valdomiro. Inveja de quê? De atenção, minha filha. Toda a cidade tá falando de você e do cavalo. Ninguém tá falando dos troféus da Luísa. Para gente assim, isso é um crime. Depois que o velho foi embora, Ana ficou pensativa. Ela não queria problemas, só queria sossego. Mas Cajueiro tinha trazido algo que ela não tinha previsto: visibilidade. E visibilidade, em um lugar pequeno, era uma faca de 2 gumes. Na semana seguinte, mais visitas aconteceram. Dona Marta, uma senhora da igreja, veio trazer um pão caseiro. 2 meninos da estrada vieram, tímidos, pedindo para ver o cavalo mágico. Ana deixou, mas ficou de olho. Cajueiro se comportou com uma paciência solene, deixando as crianças tocarem seu pescoço. Ele é bonito, disse o menino mais velho. Parece um cavalo de filme. É um cavalo normal, Ana respondeu. Só precisa de cuidado. Mas é verdade que ele chorou? Ana hesitou. Ele ficou emocionado. Os olhos das crianças brilharam, e Ana soube que a história iria crescer ainda mais. No fim da tarde daquele mesmo dia, o primeiro sinal real de mudança em Cajueiro apareceu. Ana estava sentada no tronco consertando um botão de camisa, quando um sentimento pesado, uma saudade antiga pelo pai, a envolveu. Ela não chorou, apenas parou de costurar e ficou olhando para o horizonte, perdida. Um movimento a fez voltar a si. Cajueiro tinha se aproximado. Ele veio e parou bem ao seu lado. Depois, abaixou a cabeça e encostou seu focinho no topo da cabeça dela, num gesto suave e quente. Ficou ali, parado, respirando calmamente. Ana ficou imóvel. Aquele não era um gesto de animal pedindo comida. Era um gesto de conforto. Era como se ele dissesse: eu estou aqui, eu entendo. As lágrimas que não tinham vindo antes vieram agora, silenciosas e quentes. Ela levantou a mão e segurou a cabeça dele, encostando a testa em seu pescoço. Obrigada, ela sussurrou, a voz embargada. Nesse momento, ela entendeu que aquela conexão não era normal. Era algo mais profundo. Cajueiro não era apenas um cavalo agradecido. Ele era um cavalo que sentia. E ele a tinha escolhido. A partir daí, algo mudou entre eles. Cajueiro começou a segui-la pela propriedade. Se ela ia até o pompo buscar laranjas, ele ia atrás, parando do outro lado da cerca. Se ela estendia a roupa no varal, ele pastava por perto. Ele aprendia os sons da chácara, o ranger da bomba d'água, o barulho da porta da cozinha, o apito da chaleira. Ana também mudou. A casa não parecia mais tão grande e vazia. Ela começou a cantarolar baixinho enquanto trabalhava. Parou de adiar pequenos concertos. Pregou uma tábua solta no alpendre. Limpou os vidros das janelas. Era como se, ao cuidar de Cajueiro, ela lembrasse que também precisava cuidar de si mesma. Uma tarde, quando Ana voltava da pequena cidade mais próxima com mantimentos, encontrou um carro preto e brilhante parado na frente de seu portão. Não era o mesmo daquela noite. Este era mais novo, e a pessoa dentro era uma mulher. Ana estacionou a jardineira e desceu com o coração um pouco acelerado. A mulher saiu do carro. Era jovem, talvez da idade de Ana, mas vestida com roupas de marca, calça de montaria cara, botas reluzentes, uma camisa clara. Seu cabelo era liso e preso em um coque perfeito. Ela tinha um sorriso no rosto, mas ele não chegava aos olhos. Olá, você deve ser a Ana, disse a mulher com uma voz doce demais. Sou. Em que posso ajudar? Eu sou Luísa Batista.
Ela fez uma pausa, deixando o sobrenome pesar no ar. Eu soube que você comprou um cavalo no leilão do mês passado, o Cajueiro. Ana ficou em alerta. Comprei, sim. Que graça, eu adoro cavalos, sou atleta nas provas da região. Fiquei curiosa, depois de toda aquela cena. Luísa deu uma risadinha. Posso vê-lo? Ana hesitou, mas negar seria criar mais conflito. Pode, ele tá no pasto. Ela abriu o portão e Luísa entrou andando com passos firmes e avaliadores. Seus olhos percorreram a casa simples, o galinheiro, o curral. Ana sentiu-se exposta, julgada. Cajueiro estava no pasto pequeno, descansando à sombra de uma árvore. Quando viu Ana, ele se levantou, mas quando viu a estranha atrás dela, seu corpo ficou tenso. Suas orelhas se viraram para trás, um sinal claro de desconforto. Olha só, disse Luísa, parando na cerca. Ele melhorou um pouco, mas ainda tá magro. A estrutura até que é boa, mas aquele flanco, coitado. Ele tá se recuperando bem, disse Ana secamente. Parece que sim. Luísa virou-se para ela, o sorriso artificial ainda no lugar. Olha, Ana, sei que você não é do mundo equestre. Cavalo como esse, de linhagem, precisa de treinamento especializado. Alimentação de alto nível. Meu pai tem o melhor aras da região. A gente poderia cuidar dele direito. Fazer dele o que ele deveria ser. Ali estava, a primeira oferta velada. Ele já é o que ele deveria ser. Ana respondeu. Ele tá em casa. Luísa perdeu um pouco do ar doce. Você não entende. Esse animal poderia ser um campeão. Com você, ele vai ser só um cavalo de quintal. É um desperdício. Desperdício para quem? Para ele tá ótimo. Ana cruzou os braços. E eu não tô interessada em vender. Os olhos de Luísa estreitaram um pouco. Não é nem sobre vender. É sobre o que é melhor para o animal. Pense nisso. A gente poderia fazer uma parceria. Você deixa a gente cuidar dele, treinar, e você ainda teria os créditos. Os créditos? De ser a dona no papel. Luísa deu de ombros como se fosse óbvio. Mas ele viveria onde tem a estrutura que merece. Cajueiro relinchou, um som baixo e ansioso. Ele veio até a cerca e empurrou a cabeça contra o braço de Ana, quebrando o contato visual com Luísa. Ana acariciou sua testa. Ele já disse não. Luísa Batista olhou para o cavalo, depois para Ana. O sorriso desapareceu completamente. Tudo bem, eu só queria ajudar, mas fica claro que você é apegada, só tome cuidado. Apego às vezes faz a gente tomar decisões erradas. Boa tarde. Ela virou-se e saiu, andando com a mesma postura rígida com que chegou. O carro preto partiu, levantando uma nuvem de poeira. Ana soltou o ar que estava prendendo. Suas mãos tremiam. Ela abriu o portão do pasto e entrou. Cajueiro veio até ela imediatamente, esfregando a cabeça em seu peito. Foi ela, não foi? Ana sussurrou, segurando seu focinho. A filha do homem que te machucou. Você reconheceu. O cavalo bufou, um ar quente saindo de suas narinas. Nos seus olhos, Ana viu não medo, mas uma cautela profunda, uma memória desagradável. Ela não vai te levar, Ana prometeu, abraçando seu pescoço. Ninguém vai. Mas a visita deixou um gosto amargo. Era apenas o começo. A pressão tinha um rosto agora, e um nome, Luísa Batista. Naquela noite, o céu começou a mudar. Nuvens pesadas e escuras se formaram no horizonte, engolindo as estrelas. O vento aumentou, fazendo as folhas das árvores sussurrarem com urgência. Uma tempestade estava chegando. Ana fez as rondas, garantindo que as janelas estivessem fechadas, que o galinheiro estivesse seguro. Quando foi até o curral, Cajueiro estava inquieto. Ele caminhava de um lado para o outro, olhando para o céu, as orelhas em constante movimento. Vai ficar tudo bem, Ana disse, entrando e fechando o portão atrás de si. É só uma chuva. Mas Cajueiro não se acalmava. Ele parecia agitado de um jeito diferente. Não era o medo de um animal assustado com trovões. Era uma atenção aguçada, quase uma expectativa. O primeiro trovão rolou no horizonte, um rugido longo e profundo. Cajueiro parou de andar. Ele ergueu a cabeça bem alto, as narinas dilatadas, farejando o ar carregado de eletricidade e umidade. E então, do longe, vindo da propriedade do vizinho, um som cortou o vento. Um zurro agudo, cheio de pânico. Era um cavalo novo, um potrinho. Cajueiro reagiu instantaneamente. Seu corpo ficou imóvel, os músculos tensos. Ele emitiu um relincho baixo em resposta. Um som que Ana nunca tinha ouvido antes. Era uma chamada, um aviso. A tempestade começou a cair.
Primeiro gotas pesadas e isoladas, depois, um véu denso de água. O mundo fora do curral virou um borrão barulhento e cinza, e o zurro de pânico do potrinho veio de novo, mais fraco, mas ainda desesperado. Vinha da direção do brejo, a área baixa e alagadiça perto do córrego que dividia as propriedades. Cajueiro olhou para Ana, seus olhos no escuro que era quebrado apenas pelos relâmpagos estavam fixos nela. E neles, Ana não viu um pedido de permissão. Viu uma decisão. Ele já sabia o que tinha que fazer. O relincho de Cajueiro ecoou na chuva, um som determinado que cortou o barulho da tempestade. Antes que Ana pudesse reagir, o cavalo se virou e com um movimento poderoso saltou a cerca baixa do curral. Ele não correu desesperado, correu com propósito direto para o véu de água que caía, em direção ao brejo. Cajueiro, Ana gritou, mas sua voz se perdeu no estrondo de um trovão. Sem pensar, ela correu atrás dele. A chuva a atingiu como um balde d'água, encharcando-a em segundos. O chão de terra virou lama, grudando em seus pés. Ela tropeçou, levantou e seguiu a silhueta clara do cavalo que desaparecia entre as árvores. O brejo era uma área baixa perto do córrego que transbordava com as chuvas. A água, normalmente no nível dos tornozelos, agora chegava acima do joelho e estava subindo. No meio daquela água barrenta e agitada pela chuva, um potrinho marrom se debatia. Ele estava com as patas dianteiras presas num emaranhado de cipós e raízes submersas. Quanto mais ele lutava, mais se afundava. Seu urro era um som agudo de terror. Dois homens, vizinhos de Ana, já estavam na borda do brejo, tentando alcançar o animal com uma corda, mas a água estava rápida e perigosa. "Não dá, o fundo é um buracão", gritou um deles, João, segurando um chapéu de chuva inútil. "Ele vai se afogar." Foi então que viram Cajueiro. O cavalo creme entrou na água sem hesitar. A água batia em seu peito. Ele avançou com uma calma que parecia impossível. Sua cabeça estava erguida, seus olhos fixos no potrinho. "O cavalo da Ana!" gritou o outro homem, Miguel. "O que ele está fazendo?" Cajueiro ignorou os homens. Ele se aproximou do potrinho, que se debatia ainda mais ao ver a figura grande se aproximando. Cajueiro parou. Ele esticou o pescoço e cheirou o potrinho, que estava quase submerso, só o focinho para fora d'água. Ele emitiu um som baixo, um ruído gutural e calmante, um relincho suave. O potrinho parou de se debater por um instante. Seus olhos arregalados viram Cajueiro. Cajueiro se moveu devagar. Ele usou seu próprio corpo para fazer sombra contra a chuva que batia no rosto do potrinho. Depois, com o focinho, deu um toque gentil no pescoço do animal assustado. Era uma ordem, um comando silencioso. Então, Cajueiro se virou. Ele começou a andar de volta para a margem mais devagar, olhando para trás. O potrinho preso relinchou. Cajueiro parou. Ele voltou, deu outro toque no potrinho e depois puxou com os dentes um dos cipós que prendiam a pata dianteira. Não era força bruta, era um puxão preciso. O cipó soltou um pouco. O potrinho, sentindo o alívio, empurrou com as patas traseiras. Livrou uma pata. "Nossa Senhora", murmurou João na margem. "Ele está ensinando o bichinho." Ana chegou, ofegante, ao lado dos homens. "Cajueiro", Miguel a segurou pelo braço. "Deixa ele, Ana. Ele sabe o que faz." "Olha." Cajueiro repetiu o processo. Toque calmante, puxão no cipó, espera. O potrinho, guiado pela presença calma do cavalo maior, começou a cooperar. Em vez de se debater, ele seguia a direção para onde Cajueiro puxava. Em poucos minutos, que pareceram horas, as duas patas dianteiras estavam livres. Cajueiro então se posicionou ao lado do potrinho, entre ele e a correnteza mais forte, e começou a andar de novo em direção à margem, bem devagar. O potrinho, exausto e tremendo, começou a segui-lo, nadando desajeitadamente. Foi uma procissão lenta e solene através da água barrenta. Cajueiro na frente, criando uma esteira calma. O potrinho atrás, mantendo o focinho perto da garupa do Salvador. Os homens na margem ficaram em silêncio absoluto, a chuva escorrendo em seus rostos. Quando Cajueiro tocou a margem firme, ele saiu e se afastou. O potrinho, com um último esforço, arrastou-se para fora da água e desabou na grama encharcada, ofegante. Só então Cajueiro voltou sua atenção para Ana. Ele se aproximou, pingando, e encostou a cabeça molhada nela. Ana o abraçou, enterrando o rosto em seu pescoço, sem se importar com a lama ou a água. "Você foi incrível", ela chorou aliviada. "Foi tão bom." João e Miguel se aproximaram do potrinho.
Ele tá vivo, tá assustado, mas vivo. O dono do potrinho, seu Oscar, um homem idoso que morava na propriedade ao lado, chegou correndo com uma capa de chuva. Meu Deus, o que aconteceu? Eu ouvi os relinchos. Foi o cavalo da Ana, disse João, ainda impressionado. Ele entrou no brejo e tirou seu potrinho. Foi o cavalo quem fez tudo. Seu Oscar olhou para o potrinho exausto, depois para Cajueiro, que agora estava quieto ao lado de Ana. Seus olhos encheram de lágrimas que se misturaram à chuva. Aquele cavalo, o azarado, ele sussurrou. Esquece esse nome, disse Ana com uma firmeza nova. O nome dele é Cajueiro. Nos dias que se seguiram, a tempestade passou, mas uma outra tempestade de fofocas e admiração tomou conta da região. A história se espalhou rápido, de boca em boca, cada vez maior. O cavalo que chorou no leilão salvou o potrinho do seu Oscar. Entrou no brejo sozinho, como se soubesse exatamente o que fazer. Parecia que ele conversava com o bichinho, acalmava ele. A Ana Ferreira tem um cavalo herói. Seu Valdomiro apareceu na chácara Sossego com os olhos brilhando. Contaram tudo para mim, até os detalhes. Ana, você não sabe o que isso significa. Significa que o Cajueiro é um cavalo bom, ela disse, escovando o pelo já brilhante do animal. Significa mais que isso. Todo mundo que duvidou de você, que riu, agora tá com a palavra presa. Como pode um cavalo azarado fazer uma coisa dessas? O povo tá questionando, e o povo questionando é o pesadelo de gente como o Jorge Batista. E de fato, a visita seguinte não foi de curiosos amigos. Foi de um repórter do jornal local, o Uberabense. Um homem jovem com um caderno na mão. Dona Ana, meu nome é Rafael, vim conversar sobre o seu cavalo e o resgate no brejo. O senhor Oscar deu o depoimento. A comunidade inteira está falando. Posso fazer algumas perguntas? Ana, desconfiada, deixou-o entrar. Ela contou a história de forma simples. O leilão, a compra, a tempestade, o que Cajueiro fez. E por que você acha que ele agiu assim? Perguntou o repórter. Ana olhou para Cajueiro que pastava perto da cerca, parecendo um cavalo comum. Eu acho que ele só é um cavalo que se importa. Ele viu outro animal em perigo e ajudou. Acho que qualquer um com bom coração faria o mesmo. A reportagem saiu 2 dias depois com o título Do Leilão do Azar ao Resgate Heróico. A incrível história de Cajueiro. Havia uma foto de Ana ao lado do cavalo. A matéria contava sobre a lágrima no leilão, a vida solitária de Ana e o resgate do potrinho. Terminava com a pergunta: o que define o valor de um ser vivo? O preço que se paga ou as ações que ele pratica? A reportagem virou conversa na cidade, na mercearia, na feira, na fila do banco. A opinião pública, antes dividida entre risos e pena, agora se inclinava fortemente para o lado de Ana e Cajueiro. Isso, é claro, chegou aos ouvidos de quem não queria ouvir. Jorge Batista leu a reportagem em sua sala, na fazenda grande e imponente. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele amassou o jornal e jogou no chão. Herói! Ele gritou para a esposa, que observava em silêncio. Um cavalo velho e estragado, e eles chamam de herói, e botam dúvida no meu critério. Jorge, acalma, disse a mulher. Não tem como acalmar. Esse animal, aquele olhar, e agora essa pantomima. A filha do peão, a costureira, fazendo o papel de grande salvadora com a minha propriedade. Você o vendeu, Jorge, por R$50. Ele não é mais sua propriedade. Jorge a olhou com fúria, mas não respondeu. Ele sabia que ela tinha razão, e isso doía mais. Ele tinha descartado algo que agora todo mundo via como valioso. A humilhação do leilão voltou multiplicada. Naquela tarde, Luísa chegou da cidade furiosa. Você viu o jornal, pai? Estão rindo da gente, dizendo que jogamos uma joia fora. Aquele cavalo devia estar aqui no nosso aras trazendo troféus para o nosso nome, não fazendo número de circo para uma mulher pobre. Eu sei, Luísa, eu sei. Temos que fazer alguma coisa. Ela não quer vender, então temos que mostrar que ela não merece ter ele. Temos que mostrar que aquele cavalo, no fundo, ainda é um problema. Jorge olhou para a filha. A raiva dela era um reflexo da sua. O que você sugere? Luísa sorriu, um sorriso frio. Ela vive num mundo simples, com regras simples. Vamos usar as regras dela contra ela. Todo mundo aqui respeita a tradição, as provas. Vamos desafiar ela. Desafiar uma costureira numa prova de cavalo? Vão dizer que é covardia.
Não se for um desafio justo, se for para provar de uma vez por todas quem entende de cavalos, e se ela perder, a opinião pública muda. Ela vai ficar como a mulher teimosa que impediu um campeão de brilhar. Aí sim, a pressão vai fazer ela ceder. Jorge considerou. Era arriscado, mas a ideia de ver o cavalo que o humilhou sendo humilhado de volta, de provar que ele, Jorge Batista, sempre teve razão, era tentadora. E qual prova? Luísa já tinha a resposta. O pega do laço. Na festa do peão do mês que vem, todo mundo participa de amador a profissional. É uma prova de habilidade pura. Meu Atlas iria destruir aquele magricela em segundos. E todo mundo vai ver. Jorge acenou lentamente com a cabeça. Então desafie ela, publicamente, de uma forma que ela não possa recusar sem parecer covarde. Enquanto os planos eram feitos na fazenda dos Batista, na chácara Sossego, a vida continuava pacífica. Cajueiro estava mais forte a cada dia, seu pelo brilhando como seda. Ana recebeu a visita de seu Oscar, o dono do potrinho, que trouxe um saco de ração especial como agradecimento. Nunca vou esquecer o que seu cavalo fez, Ana. Meu potrinho tá ótimo, graças a Deus e a ele. Ana se sentia mais parte da comunidade do que nunca. As pessoas a cumprimentavam na estrada, os vizinhos acenavam. O medo da solidão diminuía a cada dia que passava ao lado de Cajueiro. Ela não sabia que uma nuvem muito diferente da tempestade estava se formando no horizonte, prestes a despejar um desafio que testaria tudo o que ela e Cajueiro haviam construído juntos. A fama de Cajueiro era como o cheiro da terra depois da chuva, fresco, espalhado e impossível de ignorar. A reportagem do jornal fez com que pessoas que nem conheciam Ana parassem para cumprimentá-la na cidade. O tom era sempre de admiração. Mas, como seu Valdomiro sempre dizia, onde tem muita luz, a sombra também fica mais densa. Os primeiros rumores chegaram através de Dona Marta, a senhora da igreja que trouxera o pão. Ela apareceu na chácara num fim de tarde, com o rosto sério. Ana, minha filha, senta aqui comigo um pouquinho. Preocupada, Ana se sentou com ela no alpendre. Cajueiro, no pasto, veio até a cerca mais próxima, observando. O que foi, Dona Marta? É sobre conversa fiada, coisa de gente invejosa. A senhora abaixou a voz. Tão dizendo por aí que o seu cavalo não é normal, que um animal fazer o que ele fez, salvar outro assim, não é coisa dessa terra. Ana sentiu um frio. O que quer dizer com não é dessa terra? Dona Marta apertou os lábios. Dizem que é coisa do outro mundo, que ele tem um espírito dentro, ou coisa pior, que você deve ter feito alguma coisa para ganhar a lealdade dele, algo que não é natural. Isso é absurdo, Ana explodiu levantando-se. Ele é um cavalo bom e inteligente, foi maltratado e agora está sendo tratado com carinho. Eu sei, querida, eu sei, acredito em você, mas tem gente podre de inveja espalhando isso, e tem nome. Jorge Batista. Dona Marta acenou com a cabeça triste. Ele não fala abertamente, mas as pessoas que trabalham para ele, os amigos dele, a conversa vem de lá. E onde o boi vai, o rasto fica. A cidade está dividida. Tem os que acham lindo, e os que agora estão com medo, chamando o cavalo de azarado de novo. Depois que Dona Marta foi embora, Ana ficou olhando para Cajueiro. O cavalo pastava tranquilo, inocente da tempestade de palavras que se formava ao seu redor. Eles não vão nos deixar em paz, Cajueiro, ela sussurrou. Nunca vão. Seu Valdomiro confirmou os rumores no dia seguinte. Piorou. Agora estão dizendo que a lágrima dele era coisa do demo, que ele veio para trazer confusão. Jorge está perdendo a batalha da opinião pública e está apelando. É o jeito dele. Mas o que eu posso fazer? Ir de casa em casa explicando? Não. Você faz o que sempre fez. Cuida do seu e segue em frente. Só fica esperta. A oportunidade para o próximo ataque veio rápido. Era um sábado de manhã, e Ana estava na cidade comprando linha e tecido. Ela parou na praça central para tomar um suco. Foi quando viu Luísa Batista. A moça estava com um grupo de amigos, todos vestidos com roupas de montaria caras, rindo alto. Quando viu Ana, o sorriso de Luísa congelou. Ela disse algo para os amigos e começou a andar em sua direção. Ana se preparou para o pior. Ana, que coincidência, disse Luísa com a voz doce e falsa de sempre. Aproveitei que você está aqui na cidade, poupa-me uma viagem até a sua propriedade. O que você quer, Luísa? Só resolver uma coisa de uma vez por todas.
essa situação toda com o cavalo. Luísa falou alto para que as pessoas ao redor pudessem ouvir. Meu pai e eu estamos preocupados. A comunidade está dividida. Uns acham que seu cavalo é um anjo, outros têm medo. Isso não é saudável. O único que não é saudável são os boatos que sua família está espalhando. Ana respondeu, mantendo a voz firme. Luísa ignorou o comentário. Precisamos de um jeito claro e honesto de resolver isso. Algo que todo mundo entenda. Algo tradicional. Ela fez uma pausa dramática. Por isso eu te desafio. Um murmúrio correu entre as pessoas que começavam a se aglomerar. Desafia para quê? Para uma prova. A prova do pega do laço. Na festa do peão do mês que vem. Luísa sorriu confiante. É uma prova justa, de habilidade pura entre cavalo e cavaleiro. Eu participo com meu Atlas, meu garanhão. Você participa com o seu cajueiro. Ana sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela não era uma cavaleira. Nunca tinha participado de uma prova na vida. Cajueiro era um cavalo de marcha, não um cavalo de laço. Isso não é justo. Você treina a vida toda, eu não. Ah, mas aí é que está, Luísa disse, virando-se para a pequena multidão. Não é sobre quem treinou mais, é sobre a conexão verdadeira, não é? É o que todo mundo diz. Você e o cavalo têm uma ligação única, então vamos testar essa ligação. Na arena, na frente de todos. Se a ligação de vocês é verdadeira, ela vai brilhar na prova. Era uma armadilha. Perfeita. Se Ana recusasse, pareceria que não confiava em Cajueiro, que sua ligação era uma farsa. Apoiaria os boatos de que era tudo encenação. Se aceitasse, quase certamente perderia para a cavaleira experiente e seu animal caríssimo, e pareceria uma tola. E se eu perder? Ana perguntou, sabendo a resposta. Luísa encolheu os ombros, fingindo indiferença. Aí fica claro que o cavalo, embora especial, não tem o treinamento ou a habilidade para estar num ambiente sério. Que talvez fosse melhor ele estar num lugar com estrutura adequada. Não estou pedindo que você o venda, só que repense o que é melhor para ele. Ali estava o objetivo real: envergonhá-la, humilhar o cavalo e forçar uma doação voluntária. Todas as pessoas na praça estavam olhando para Ana. Ela sentiu o peso dos olhos, a expectativa. Viu alguns rostos simpáticos torcendo por ela. Viu outros curiosos, ávidos por drama. Sentiu o gosto amargo do medo. Mas então, lembrou. Lembrou da lágrima no chão de terra do galpão. Lembrou do toque de conforto de Cajueiro nos seus dias tristes. Lembrou dele entrando na água barrenta sem hesitar para salvar um potrinho que nem era dele. Ele não era um azarado. Era corajoso. E se ele era corajoso, ela também podia ser. Ana ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Luísa Batista. Tá certo, eu aceito. Um burburinho de surpresa percorreu a praça. Luísa pareceu momentaneamente surpresa, mas logo recuperou o ar de superioridade. Ótimo, então está marcado. Na abertura da festa do peão, no sábado, dia 25, a prova do pega do laço. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Ana repetiu, com uma calma que não sentia. Luísa deu um último sorriso vitorioso e voltou para seu grupo de amigos, que a receberam com tapinhas nas costas. Ana pegou suas compras e começou a caminhar de volta para onde estava a jardineira. Suas pernas tremiam. O que ela tinha feito? Seu Valdomiro a encontrou na estrada de terra, perto de casa. Ela contou tudo, a voz trêmula. Para sua surpresa, o velho não a repreendeu. Ele ficou quieto por um longo tempo, olhando para o horizonte. Foi a única coisa que você podia fazer. Ele disse finalmente. Se negasse, você enterrava o cavalo e a si mesma na fofoca. Agora, pelo menos, você tem uma chance. Uma chance de quê? De fazer papel de boba na frente da cidade inteira? De mostrar quem você é e quem ele é. Seu Valdomiro olhou para ela. Você não precisa vencer no tempo, Ana. Você só precisa entrar na arena e mostrar que a parceria de vocês é real. O resto a gente vê. Mas a notícia do desafio se espalhou como fogo. Em 2 dias, toda Uberaba sabia. A costureira contra a herdeira do maior criador da região. O cavalo azarado contra o campeão importado. Era a conversa em todos os lugares. A pressão aumentou. Alguns vizinhos vinham dar apoio. Tamo contigo, Ana. Mostra pra eles, diziam. Outros olhavam com pena ou com ceticismo. Coitada, vai se humilhar. A Luísa é campeã estadual, não tem chance. Jorge Batista, satisfeito, deixou de espalhar boatos sobre feitiçaria. Agora ele espalhava confiança. É uma lição que ela precisa aprender, ele disse para um grupo no bar da cidade.
Respeito pela tradição e pela hierarquia. Cavalo é para trabalho e competição séria, não para emocionar plateia. Uma tarde, um carro que Ana não conhecia parou na porteira. Um homem idoso, com o rosto marcado pelo sol e as mãos calejadas, desceu. Ele usava um chapéu de palha surrado e tinha um ar de seriedade. Boa tarde, a senhora é a Ana Ferreira? Sim, o senhor é? Pode me chamar de Tião, eu trabalhava na fazenda Boa Vista, do seu Jorge Batista. Ana ficou em guarda imediatamente. Em que posso ajudar? O homem, Tião, olhou para trás, como se verificando se não era seguido. Preciso falar com a senhora. É sobre o cavalo. O cajueiro é importante. A atitude dele não era de ameaça, era de urgência. Ana hesitou, mas depois abriu o portão. Entre, vamos falar ali no alpendre. Ela serviu um copo d'água para o homem, que agradeceu e bebeu tudo de uma vez. Eu vi o desafio, ele começou. E eu ouvi os boatos que o patrão está espalhando. É uma injustiça, com a senhora e principalmente com o cavalo. O senhor conhece o cajueiro? Tião fez um sorriso triste. Conheci desde potro. Eu era um dos tratadores na época. Ele fez uma pausa, olhando na direção do pasto, onde Cajueiro estava. Ele não era magro e triste assim. Era o cavalo mais alegre da fazenda. Brincalhão, cheio de vida. O que aconteceu com ele? Ana perguntou, o coração apertado. Tião baixou a voz. Ele era a paixão da dona Helena, a primeira esposa do seu Jorge. Ela adorava aquele cavalo. E ele adorava ela, era a dona dele. O seu Jorge naquela época era diferente, mais suave. Ele amava a dona Helena. Ele fez uma pausa tomando fôlego. Teve um acidente, uma queda durante um passeio. Dona Helena, ela não resistiu. Foi muito triste. Ana segurou a borda da cadeira. E o cajueiro? O cajueiro também se machucou na queda. Ficou com aquela cicatriz no flanco. Mas a ferida do seu Jorge foi pior. A dor dele virou raiva, uma raiva que não tinha para onde ir. Ele olhou para o cavalo, que sobreviveu quando a esposa dele não sobreviveu, e ele culpou o animal. Disse que o cavalo era instável, que tinha provocado a queda. Todo o amor que ele tinha pelo bicho virou ódio. Ana sentiu um nó na garganta. Ela imaginou a cena, a dor de Jorge, a injustiça. Ele mandou negligenciar o cavalo. Tião continuou, os olhos úmidos. Deixar sem cuidados, dar comida ruim. Depois começou a bater nele. Eu vi. Eu e outros empregados tentamos ajudar às escondidas. Mas ele viu uma vez e quase me demitiu. Disse que quem defendesse o animal amaldiçoado se mandava junto. Aí, quando o cavalo já estava acabado, ele botou no leilão, como se jogasse o lixo fora, para se livrar da lembrança. As peças se encaixaram na mente de Ana. A lágrima, o medo inicial, a sensibilidade profunda. Cajueiro não estava apenas abandonado, ele estava de luto e traumatizado. Ele reconheceu em você o que viu na dona Helena, Tião disse olhando firmemente para Ana. Bondade, paciência. Foi por isso que ele chorou. Não foi magia, foi alívio. Foi como se depois de tanto tempo, ele visse um pouco dela de novo. Ana não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram silenciosas pelo seu rosto. O senhor está me contando isso por quê? Ela perguntou, limpando o rosto. Porque você precisa saber com o que está lidando. O seu Jorge não quer só o cavalo de volta. Ele quer apagar a culpa dele. Ele quer provar que o cavalo sempre foi um problema e que ele, Jorge, sempre teve razão. Se você perder essa prova, na cabeça dele, é a prova final. Ele vai usar isso para dizer ao mundo inteiro: vejam, eu estava certo, o cavalo é um fracasso. E aí, ele vai tentar tirar o cajueiro de você, não por valor, mas por vingança. Tião se levantou. Eu já me arrisquei demais vindo aqui, mas eu não podia ficar calado. Cuida daquele cavalo, moça. Ele já sofreu demais nas mãos daquela família. Depois que o velho tratador foi embora, Ana ficou sentada no alpendre por um longo tempo. O sol se pôs, pintando o céu de roxo e laranja. Ela olhou para Cajueiro, que agora vinha em sua direção, como se sentisse a turbulência dentro dela. Ele parou na cerca e colocou a cabeça sobre ela, encostando o focinho em seu ombro. Ana abraçou sua cabeça, sentindo o calor e a vida dele. Agora eu entendo, ela sussurrou no ouvido dele. Eu entendo tudo.
Você não é azarado, você também perdeu alguém que amava. Cajueiro fechou os olhos, num gesto de profunda paz. Naquele momento, o medo de Ana se transformou. Não sumiu, mas mudou de forma. Já não era medo de se humilhar ou de perder um desafio. Era medo de falhar com ele, de não ser forte o suficiente para proteger essa criatura gentil que havia sofrido tanto. Ela se afastou e olhou nos olhos escuros e sábios do cavalo. Nós vamos treinar, Cajueiro. Nós vamos entrar naquela arena, e não vamos mostrar força bruta para eles. Vamos mostrar o que somos, uma parceria. Vamos mostrar a eles que o amor cura mais do que o ódio. Ela não sabia como treinar para um pega do laço. Não sabia as regras detalhadas. Mas ela sabia de uma coisa. Ela e Cajueiro se entendiam. E era nisso que ela iria confiar. O desafio oficial estava feito. A verdade devastadora havia sido revelada. Agora restava apenas se preparar para o dia que colocaria sua ligação à prova diante de toda a cidade. O sol da manhã seguinte nasceu sobre uma Ana diferente. A revelação de Tião havia queimado como um fogo limpo dentro dela, consumindo a dúvida e deixando para trás uma determinação sólida. Ela não estava mais treinando apenas para uma prova. Estava treinando para honrar a memória de Helena e para provar que o amor de Cajueiro não tinha sido um erro. O problema era que Ana não sabia por onde começar. O pega do laço era uma prova tradicional. O cavaleiro montado devia perseguir um novilho solto na arena, laçá-lo pelo chifre ou pelo pescoço, descer do cavalo e amarrar 3 patas do animal no menor tempo possível. Ana só tinha visto de longe, nas festas da cidade. Ela foi até a cerca do pasto onde Cajueiro comia seu capim matinal. Então, ela disse cruzando os braços: "Você sabe laçar?" Cajueiro ergueu a cabeça mastigando e olhou para ela como se a pergunta fosse das mais absurdas. Eu também não. A gente vai ter que aprender." Seu Valdomiro foi sua primeira fonte de informação. O velho chegou depois do almoço e encontrou Ana tentando fazer um laço com uma corda velha, seguindo instruções de um livro emprestado da biblioteca municipal. "Isso não vai funcionar", ele disse pegando a corda de suas mãos. "Laço é coisa que se aprende fazendo, e você precisa de um alvo que se mexa. Eu não tenho um novilho, seu Valdomiro. A gente começa mais devagar." Ele olhou para Cajueiro, que observava com curiosidade. Primeiro, ele tem que se acostumar com a corda voando, perto dele. Depois, você tem que aprender a jogar de cima dele. E ele tem que aprender a seguir um alvo, parar firme e ficar quieto quando você descer. Parecia uma montanha impossível de escalar. O primeiro passo foi acostumar Cajueiro com o laço. Ana passou a tarde toda sentada no tronco fazendo voltas largas com a corda no ar, longe dele, depois mais perto. Cajueiro no início ficava tenso, seus olhos seguindo o movimento com desconfiança. Mas a voz calma de Ana o acalmava. "É só uma corda, viu? Não vai te machucar." Depois de muitas horas, ele parou de se importar. Até pareceu entediado. O segundo passo foi Ana aprender a montar de um jeito diferente. Ela sabia cavalgar, mas era no passo tranquilo das andanças pela chácara. Para laçar, ela precisava de mais controle. Seu Valdomiro a ajudou, gritando instruções enquanto ela fazia Cajueiro andar em círculos, parar bruscamente, virar de lado. "Ele é bom, Ana, muito sensível aos seus comandos, é só você confiar." E Cajueiro era bom, incrivelmente bom. Parecia entender o que ela queria antes mesmo de ela dar o comando claro. Uma leve pressão dos joelhos, um pequeno movimento do corpo, e ele respondia com precisão. Era a conexão deles, agora traduzida em movimento. Mas o laço em movimento era outra história. Ana tentava jogar a corda em um poste velho que ela tinha enterrado no pasto. Das primeiras 50 tentativas, 49 erraram feio. A corda caía emaranhada aos seus pés ou voava para o lado oposto. Cajueiro pacientemente parava e esperava ela recolher a corda toda vez. No terceiro dia de tentativas frustradas, Ana estava quase chorando de frustração. Sentada no chão, enrolada na corda maldita, ela esfregou o rosto. "Não vai dar, Cajueiro. Eu não consigo. É muito difícil." O cavalo se aproximou e baixou a cabeça, esfregando o focinho no cabelo dela, desarrumando-o todo. Era um gesto de puro afeto. Depois, ele deu uns passos até o poste-alvo, olhou para ele e deu uma patada no chão, como se dissesse: "É esse o problema?" Ana não pôde evitar um sorriso entre as lágrimas. Sim, é esse o problema. Naquela tarde, uma visita inesperada apareceu. Era o repórter Rafael, aquele do jornal.
Ele trouxe um homem mais velho de pele curtida e chapéu de couro. Dona Ana, tudo bem? Desculpe aparecer sem avisar. Esse é o Zé do Laço. Ele é um dos melhores laçadores aposentados da região. Quando soube do desafio e da sua história, ele se ofereceu para dar umas dicas. Ana ficou desconfiada. Por quê? O homem Zé do Laço tirou o chapéu. Tinha um olhar honesto. Porque eu vi a reportagem. E porque eu conheço o Jorge Batista há muitos anos. E conheci a Dona Helena. Ela era uma senhora de coração puro. Se esse cavalo era dela, e se ele escolheu você, bom, eu acho que a tradição tem que ser para unir, não para humilhar. Só quero garantir que você tenha uma chance justa. Era uma oferta de ajuda de um aliado inesperado. Ana aceitou. Zé do Laço foi direto ao ponto. Observou Ana tentar laçar o poste 2 vezes. Para, tá tudo errado, ele disse sem maldade. Você tá usando só o braço, tem que usar o corpo todo, e a respiração. E o cavalo tem que fazer parte. Ele passou a tarde com ela. Ensinou a pegar na argola do laço, o movimento do pulso, o giro dos ombros. Mostrou como o cajueiro deveria se posicionar, ligeiramente de lado, para dar a ela o melhor ângulo. Esse seu cavalo é esperto. Ele tá lendo você. Deixa ele ajudar. Em vez de você pensar, eu vou laçar, pensa, nós vamos laçar. Sente o ritmo dele. Joga quando ele estiver com as patas no chão, firme. Foi como se uma porta se abrisse. Ana começou a tentar sentir o movimento de cajueiro, a respirar junto com ele. Nas tentativas seguintes, a corda começou a silvar no ar de um jeito mais certo. Uma vez, ela até acertou o topo do poste. Isso, Zé comemorou. Agora é repetir, até ficar natural. Os dias viraram uma rotina cansativa e suada. Acordar, cuidar das galinhas, treinar muito. Ana tinha bolhas nas mãos, dores nos músculos que nem sabia que existiam. Cajueiro também parecia cansado, mas sempre disposto. Ele parecia entender a importância daquilo. Uma noite, seu Valdomiro chegou com novidades não tão boas. A Luísa tá treinando que nem uma condenada no Raras do pai. Trouxeram um novilho bravo de verdade para ela praticar. O cavalo dela, o Atlas, é uma máquina. Eles estão fazendo questão que todo mundo saiba. Deixa eles, Ana disse, massageando seu ombro dolorido. A gente faz o nosso. Mas tem outra coisa. Os boatos mudaram de tom. Agora não falam mais em feitiçaria. Falam em vantagem. Que vantagem? Dizem que você tá tendo treinamento secreto de profissional. Que não é justo uma amadora ter ajuda de especialista. É o Jorge de novo, tentando semear dúvida. Ana suspirou. Era uma batalha sem fim. O Zé do Laço veio aqui uma tarde só. E ele veio porque quis. Eu sei, mas a narrativa deles é sempre para te deixar na defensiva. Seu Valdomiro olhou para Cajueiro, que dormia em pé no curral. Só resta uma coisa a fazer, minha filha. Na hora da prova, você tem que ser tão transparente, tão verdadeira, que nenhum boato grude. As pessoas têm que ver a verdade nos seus olhos e nos dele. Há uma semana da prova, Ana decidiu tentar algo mais real. Zé do Laço trouxe uma armação de madeira com chifres, presa a um tronco com rodas. Não era um novilho de verdade, mas dava para ser puxada para simular movimento. A primeira vez que Cajueiro viu a estranha estrutura se movendo, ele se assustou. Parou, bufou, as orelhas para trás. É só madeira, Cajueiro, Ana falou acariciando seu pescoço. Vamos pegar ela. Ela guiou Cajueiro para seguir a estrutura, que Zé puxava com uma corda. O movimento era estranho, irregular. Cajueiro olhava, desconfiado, mas confiava em Ana. Ele começou a seguir. Agora, Ana, joga! Gritou Zé. Ana girou o laço, sentindo o balanço de Cajueiro sob ela. Ela soltou a corda. O laço voou e passou longe da armação, caindo na poeira. Mas Cajueiro não parou. Ele continuou seguindo a estrutura de madeira, seus olhos fixos nela como se estivesse estudando. Na segunda tentativa, Ana errou de novo. Na terceira, a corda raspou nos chifres de madeira, mas não pegou. Foi na quinta tentativa que algo mudou. Cajueiro parecia entender o jogo. Ele não apenas seguia a estrutura, ele começou a se posicionar, a cortar o caminho, a colocar Ana no ângulo certo. Quando ela jogou o laço dessa vez, ele caiu perfeitamente em volta dos chifres de madeira. Pega! Ana gritou sem acreditar. Zé do Laço soltou um berro de alegria. Viram? Viram como ele se ajustou? Isso é ouro, Ana. É ouro puro. Ana desmontou e foi até Cajueiro, abraçando sua cabeça com força. Você é incrível. Nós conseguimos. Cajueiro esfregou a cabeça nela, bufando satisfeito. Ele também parecia feliz.
Nos últimos dias, eles praticaram até a exaustão. O laço passou a acertar mais vezes do que errar. Ana aprendeu a desmontar rápido e a fazer uma simples amarração nas pernas da armação. Não era perfeito, mas funcionava. A véspera da prova chegou. Uma quietude diferente pairava sobre a chácara Sossego. Ana não treinou. Deu a Cajueiro uma escova especial, uma alimentação reforçada e deixou-o pastar à vontade. Seu Valdomiro veio no fim da tarde. "Tudo pronto?" ele perguntou. "O máximo que a gente pode estar", Ana respondeu. Ela estava sentada no alpendre, observando o pôr do sol. "Você lembra o que eu falei? Não é sobre vencer no tempo. É sobre mostrar quem a gente é." "Eu lembro." "Boa. Amanhã, muita gente vai estar lá, de todos os lados. Só não deixe o barulho te assustar. Foca nele." Ele apontou para Cajueiro. "Ele é a sua âncora." Quando escureceu, Ana ficou no curral com Cajueiro. Ela se sentou no chão e ele deitou ao seu lado, algo que ele quase nunca fazia. Ela passou a mão pelo seu dorso. "Amanhã é um dia grande", ela sussurrou. "Talvez a gente perca, talvez a gente faça feio, mas eu quero que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça na arena, você já venceu. Você venceu o abandono, a dor, o medo. Você me salvou da solidão e salvou aquele potrinho. Você é o melhor cavalo que eu poderia conhecer." Cajueiro virou a cabeça e colocou o focinho no colo dela, fechando os olhos. Ficaram assim por um longo tempo, em silêncio, preparando-se, cada um à sua maneira, para o que o dia seguinte traria. A prova não era mais apenas um desafio, era uma afirmação de tudo o que eles haviam se tornado juntos. O dia amanheceu claro e sem nuvens, como se o céu quisesse ter uma vista perfeita do que aconteceria. Ana mal tinha dormido. Vestiu-se com sua calça jeans menos desbotada e uma camisa limpa. Prendeu o cabelo com cuidado. Não era um uniforme de competição, era só ela mesma. Seu Valdomiro chegou cedo com a jardineira. Cajueiro já estava limpo, seu pelo cor de creme brilhando como nunca. Ana o escovou uma última vez. "Hoje é o dia, meu grande", ela disse, encostando a testa em seu pescoço. "Vamos mostrar para eles." A viagem até o parque de exposições foi silenciosa. Dessa vez, o estacionamento estava lotado. Carros, caminhonetes, cavalos em trailers, o ar cheirava a poeira, café e expectativa. O som vinha da arena principal. Música alta, o locutor anunciando outras provas, o murmúrio de centenas de pessoas. Ana sentiu um frio no estômago. Tanta gente. Eles levaram Cajueiro para a área dos competidores, um espaço cercado atrás das arquibancadas. Havia cavalos magníficos por todos os lados, animais musculosos e nervosos com cavaleiros sérios ajustando equipamentos. Ana e Cajueiro pareciam estranhos naquele ambiente, simples, fora de lugar. Vários olhos se viraram para eles. Sussurros. "É ela. É o cavalo que chorou. A costureira. Acha mesmo que vai competir?" Ana ignorou. Ela focou em Cajueiro, verificando os arreios simples, falando baixinho com ele. "Tudo bem, só foca em mim, igual a gente treinou." Foi então que Luísa Batista apareceu. Ela vinha de um trailer enorme e luxuoso, puxando um cavalo marrom impressionante, o Atlas. Seu equipamento era novo, brilhante. Ela usava um uniforme de competição profissional, com o logotipo da fazenda do pai. Sorria e acenava para conhecidos, confiante. Seus olhos encontraram os de Ana. O sorriso não desapareceu, mas ficou mais fino. Ela se aproximou. "Então você veio. Bom, espero que esteja preparada para uma aula de humildade." "Só vim fazer o meu melhor, Luísa", Ana respondeu, mantendo a voz calma. "Seu melhor não vai ser suficiente. Isso aqui é sério." Luísa olhou para Cajueiro com desdém. Ele até que melhorou, mas ainda parece um cavalo de passeio no parque. Cajueiro virou a cabeça e olhou para Luísa, não com medo, com uma atenção profunda e quieta. Ele a cheirou no ar, e suas orelhas se viraram para trás por um segundo, um sinal claro de aversão. Ele deu um passo para trás, colocando-se ligeiramente entre Ana e Luísa. Luísa riu. "Vê, até ele sabe que não pertence aqui." Ela deu as costas e foi embora, puxando o imponente Atlas. Seu Valdomiro, que tinha ido buscar o número de inscrição de Ana, voltou com um pedaço de pano com o número 7 escrito. "Vocês vão depois da Luísa. Ela é a número 6. É bom, você vê ela primeiro." "Não sei se é bom, seu Valdomiro. Se ela fizer um tempo bom, a pressão aumenta." "Ana, escuta." O velho colocou as mãos nos ombros dela. "Esquece tempo, esquece ela. Quando você entrar lá, é só você e ele. O resto é paisagem." O locutor começou a anunciar os competidores da prova do pega do laço. Um a um, os cavaleiros entravam na arena enorme, cercada por arquibancadas cheias.
Os aplausos variavam. Alguns competidores eram rápidos e eficientes, laçando o novilho em segundos. Outros erravam o laço, ou o novilho escapava, ou o cavalo ficava nervoso. A multidão vibrava a cada acerto e suspirava a cada erro. Ana observava, com o coração na garganta. Parecia muito mais difícil do que no treino. O novilho era rápido e imprevisível. A arena era enorme. A poeira subia. O barulho era ensurdecedor. Competidor número 6. Luísa Batista montando Atlas. Um grande aplauso misturado com alguns assobios saudou a entrada de Luísa. Ela entrou a galope, fazendo o cavalo dar voltas elegantes, mostrando domínio. Atlas era poderoso. Seus músculos se movendo sob a pele brilhante. Pareciam invencíveis. O novilho foi solto. Um animal jovem e ágil. Luísa partiu atrás dele. Atlas era rápido, muito rápido. Em poucos segundos já estavam ao lado do novilho. Luísa ergueu o laço, girou, mas algo estava errado. Ela parecia nervosa. Talvez a pressão de ter que ser perfeita de humilhar Ana a atrapalhasse. Seu movimento foi brusco. Ela jogou o laço. A corda passou raspando a cabeça do novilho, mas não pegou. Um murmúrio de decepção percorreu as arquibancadas. Segunda tentativa, anunciou o locutor. Luísa recolheu o laço rápido, seu rosto estava vermelho de raiva e vergonha. Ela forçou Atlas a correr mais, a cortar o novilho. O cavalo, sentindo a tensão dela, começou a ficar inquieto. Suas orelhas se mexiam para todos os lados. Seus olhos eram brancos de excitação. Ela tentou se posicionar de novo. Girou o laço. Jogou. Dessa vez, a argola caiu sobre os chifres, mas de forma frouxa. O novilho sacudiu a cabeça e se livrou da corda antes que Luísa pudesse puxar. Terceira e última tentativa. O desespero era visível agora. Luísa chutou os flancos de Atlas, que partiu num galope descontrolado. O novilho fez uma curva brusca. Luísa tentou forçar uma posição, mas foi tarde. Seu laço saiu fraco e errado, caindo na poeira a metros do alvo. O apito soou. Tempo esgotado. Luísa Batista havia falhado. Não havia marcado nenhum tempo. O silêncio na arena foi constrangedor. Depois, alguns aplausos de educação. Luísa saiu da arena com a cabeça baixa, puxando um Atlas suado e assustado. Seu rosto era uma máscara de fúria e humilhação. Seu Valdomiro assobiou baixo. A pressão quebrou ela, viu? Ana acenou, mas não conseguia sentir alívio. Agora era a vez dela. O coração batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Competidor número 7, Ana Ferreira, montando Cajueiro. O anúncio foi seguido por um burburinho imenso, curiosidade, ceticismo, torcida. A multidão inteira se virou para a entrada. Ana respirou fundo. Ela olhou para Cajueiro. Ele a olhou de volta, seus grandes olhos escuros calmos. Ele deu um passo à frente, encorajando-a. Ela montou. A sensação era familiar, segura. Ela tocou levemente seus flancos. Vamos. Eles entraram na arena. A diferença foi imediata. Enquanto Luísa tinha entrado em um galope espetaculoso, Ana entrou em um trote calmo e consistente. Cajueiro não parecia um cavalo de guerra. Parecia um cavalo confiante, com a cabeça erguida num ângulo natural, suas orelhas movendo-se suavemente captando os sons, mas focadas principalmente em Ana. A multidão ficou mais quieta, esperando o espetáculo do fracasso. O novilho foi solto. Era o mesmo animal ágil que havia derrotado Luísa. Ana não partiu imediatamente. Ela esperou. Deixou o novilho correr um pouco, se afastar. Cajueiro ficou parado, mas alerta, seu corpo uma mola pronta. Agora, Ana sussurrou. Ela não precisou dar um comando forte. Uma leve pressão com os joelhos, um pequeno deslocamento do peso. Cajueiro entrou em movimento. Não era uma corrida desesperada, era uma perseguição inteligente. Ele não corria atrás do novilho. Ele cortava o caminho, antecipando seus movimentos, mantendo uma distância perfeita. A multidão, acostumada com a velocidade bruta, começou a perceber que algo diferente estava acontecendo. Não havia gritos, nem chicotadas. Havia silêncio e sintonia. Cajueiro posicionou-se ao lado do novilho, ligeiramente atrás, dando a Ana o ângulo. Ana sentiu o ritmo dele. A respiração deles parecia sincronizada. Ela ergueu o laço, começou a girá-lo. O movimento era fluido, parte natural do balanço do cavalo. Ela soltou a corda. O laço silvou no ar e caiu perfeitamente em volta do pescoço do novilho. Um laço limpo e firme. Um "oh" coletivo saiu das arquibancadas, seguido por um início de aplauso que foi abafado pela surpresa. Ana puxou a corda, firmando o laço.
Cajueiro parou instantaneamente, plantando as 4 patas no chão, segurando a tensão da corda. Ele era uma âncora, firme, inabalável. Ana desmontou rápido, mas sem correria. Correu até o novilho, que estava contido pela força estável de Cajueiro. Ela tirou a corda de amarrar de seu cinto e começou a atar as 3 patas do animal, como Zé do Laço tinha ensinado. Seus dedos não tremiam. O barulho da multidão parecia distante, abafado. Tudo o que existia era ela, o novilho, e a presença calma de Cajueiro ali, segurando tudo. Ela terminou o nó e ergueu os braços. O apito do juiz soou. O tempo estava marcado, mas ninguém na arquibancada olhava para o placar. Eles estavam olhando para a cena no centro da arena, para a mulher simples que se levantava da poeira, para o cavalo cor-de-creme que soltava suavemente a tensão do laço, deixando o novilho amarrado mais calmo, para o jeito como o cavalo se virou e caminhou até ela, encostando a cabeça em seu ombro como para perguntar: fizemos bem? Foi então que o aplauso começou. Não foi um estrondo imediato. Foi um começo lento, como uma onda que se forma. Uma palma aqui, outra ali. Depois, mais e mais, até que se tornou uma ovação ensurdecedora, que tomou conta de todo o parque de exposições. As pessoas se levantaram, gritaram, assobiaram, não porque Ana tivesse feito o tempo mais rápido. Ela não tinha. Seu tempo era bom, mas não era recorde. Eles aplaudiam porque tinham visto algo raro, algo puro. Tinham visto uma conversa silenciosa entre um humano e um animal. Tinham visto respeito, confiança e uma beleza tranquila que nenhum dinheiro podia comprar. Ana, no centro da arena, com Cajueiro ao seu lado, olhou para as arquibancadas. Viu rostos sorridentes, pessoas chorando, gente batendo palmas até as mãos ficarem vermelhas. Ela viu seu Valdomiro pulando como um menino, gritando seu nome. E então, seu olhar foi puxado para um ponto específico. Na arquibancada VIP, reservada para os criadores e autoridades, estava Jorge Batista. Ele não estava aplaudindo, não estava sorrindo, estava parado, imóvel, como uma estátua. Seu rosto estava pálido, seus olhos pequenos e duros estavam fixos em Cajueiro. Mas não era o olhar de cobiça ou raiva que Ana esperava. Era um olhar de dor, de despedaçamento. Ele via o cavalo que ele havia maltratado, abandonado e chamado de amaldiçoado. Via-o agora, são, forte, cheio de graça e nobreza. Via a conexão profunda que ele tinha com Ana, um eco perfeito da conexão que ele tinha tido com Helena. E via refletido naquele cavalo e nos olhos da multidão que o admirava, a imagem de sua própria crueldade, a prova viva de seu erro, de sua fraqueza, de sua dor mal resolvida. A performance de Cajueiro não havia sido apenas uma demonstração de habilidade, tinha sido um espelho, e Jorge Batista não suportava o que via refletido nele. Ele se levantou lentamente, virou-se e começou a caminhar com passos pesados para fora da arquibancada, deixando para trás os aplausos e a celebração, carregando um peso que finalmente havia se tornado grande demais para ele carregar sozinho. Os aplausos ainda ecoavam na arena, um rugido quente que envolvia Ana e Cajueiro como um abraço. Ela estava ofegante, não pelo esforço, mas pela onda de emoção que a tomava. Cajueiro permanecia sereno ao seu lado, sua cabeça erguida, observando a multidão com uma calma que parecia contagiar até o novilho amarrado, que agora parara de se debater. O locutor tentou se fazer ouvir, anunciando o tempo de Ana, um tempo respeitável, mas não o mais rápido do dia. Ninguém parecia se importar com os números. Os aplausos continuavam. Ana viu seu Valdomiro descer correndo das arquibancadas, pulando a cerca baixa e vindo em sua direção. Seu rosto estava molhado de lágrimas. "Vocês foram lindos", ele gritou, abraçando Ana com força. "Lindos! Eu nunca vi nada igual." Ana sorriu, afundando no abraço do velho. Quando ele se soltou, ela olhou para Cajueiro e viu que ele estava olhando para um ponto atrás dela. Seu corpo não estava tenso, mas sua atenção estava aguçada. Ela se virou. Jorge Batista caminhava pela arena em sua direção. Ele não usava mais o chapéu. Seus passos eram lentos, pesados, como se cada um custasse um esforço enorme. O burburinho da multidão começou a morrer, substituído por um silêncio carregado de expectativa. Todos viram o poderoso Criador descer até a mulher simples e seu cavalo. Ana sentiu um frio. Instintivamente ela deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na frente de Cajueiro. Seu Valdomiro ficou ao seu lado, firme. Jorge parou a alguns metros de distância. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos. Ele não olhava para Ana no início. Seu olhar estava preso em Cajueiro.
Mas não era o olhar de antes. Não havia raiva, nem cobiça, nem desdém. Havia uma dor tão profunda e nua que Ana sentiu um aperto no peito. Cajueiro não se moveu. Ele olhou para Jorge. E então, algo extraordinário aconteceu. Ele não baixou a cabeça, não mostrou medo, não se escondeu atrás de Ana. Ele apenas aceitou o olhar, com uma dignidade silenciosa. Foi Jorge quem quebrou o contato visual. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e então dirigiu seu olhar para Ana. Quando ele falou, sua voz era rouca, quase um sussurro, mas o silêncio na arena era tão absoluto que todos ouviram. Ele engoliu em seco, tentou de novo. Eu vim aqui para te pedir desculpas. Um murmúrio percorreu as arquibancadas. Jorge ignorou. Não é pelo cavalo. Ele não precisa das minhas desculpas. Ele só precisa de paz. Ele olhou para Cajueiro de novo e sua voz falhou por um momento. Eu vim pedir desculpas a você, Ana. Pela minha arrogância, pelas minhas palavras no leilão, pelas mentiras que espalhei, pela pressão que coloquei sobre você. Ele fez uma pausa, lutando para manter a compostura. Eu sou um homem duro. A vida me ensinou a ser assim. Mas eu usei a dureza como desculpa para ser cruel. E fui cruel com você, que não me fez nada. Fui cruel com ele, por uma dor que não era culpa dele. Ana não conseguia falar. Ela apenas observava, tentando entender se aquilo era real. Eu vi vocês aqui agora. Jorge continuou, a voz ganhando um pouco mais de força, mas tremendo. Vi a conversa de vocês, a confiança, e eu lembrei. Lembrei de quando ele era jovem. Lembrei da minha Helena. Era assim que ela olhava para ele, com esse amor quieto. Uma lágrima escapou do canto de seu olho e ele não a enxugou. Eu joguei fora a única coisa viva que ainda tinha um pedaço dela, porque era mais fácil sentir raiva do que sentir saudade. Ele baixou a cabeça como se o peso daquela confissão fosse físico. Quando ergueu os olhos novamente, estavam cheios de uma humildade que ninguém naquela cidade jamais vira nele. Você fez o que eu não fui homem suficiente para fazer. Você cuidou, você curou. E hoje você me mostrou o que o amor verdadeiro faz. Não o amor que se compra ou que se exibe, o amor que se dedica. Ele deu um passo para trás, abrindo as mãos num gesto de rendição. Eu não quero mais nada de você, nem do cavalo. Só queria que você soubesse que eu vejo agora e que lamento. Do fundo do que sobrou do meu coração, eu lamento. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo que o anterior. Todos esperavam a resposta de Ana. Ela olhou para Jorge Batista. Viu o homem arrogante e poderoso reduzido a um ser humano quebrado e arrependido. Viu a dor genuína. E no fundo de si, ela não encontrou espaço para mais rancor. O que ela tinha com Cajueiro era grande demais para deixar rancor caber. Ela deu um passo à frente, saindo da posição protetora. Parou a pouca distância dele. Eu aceito suas desculpas, seu Jorge. A voz dela era clara e suave, carregando uma força tranquila. E acho que alguém mais aqui também aceita. Ela se virou para Cajueiro e fez um gesto leve, com a cabeça. Cajueiro olhou para ela, depois para Jorge. Ele caminhou lentamente, até parar ao lado de Ana. Ele não se aproximou de Jorge, mas ele não recuou. Ele apenas ficou ali, presente. E então, ele inclinou a cabeça num movimento muito leve, quase imperceptível. Não era um aceno, era um reconhecimento, um encerramento. Para Jorge, foi suficiente. Mais lágrimas rolaram pelo seu rosto, mas agora ele não tentou escondê-las. Ele assentiu várias vezes, sem conseguir falar mais nada. Virou-se e começou a caminhar de volta para fora da arena, seu corpo curvado sob o peso aliviado da verdade. Foi quando os aplausos começaram de novo. Dessa vez não eram estridentes ou eufóricos. Eram aplausos lentos, profundos, cheios de respeito. Pelas palavras de Jorge, pela resposta de Ana, pelo silêncio eloquente de Cajueiro. Era o som de uma cidade testemunhando não uma vitória, mas uma cura. Seu Valdomiro colocou uma mão no ombro de Ana. Você foi maior do que todos eles, minha filha. A prova continuou com outros competidores, mas a energia do lugar havia mudado. O foco não era mais a competição, era o que tinha acontecido no centro da arena. Mais tarde, quando Ana estava levando Cajueiro de volta para a área dos competidores para prepará-lo para a volta para casa, ela viu Luísa Batista. A moça estava encostada no trailer, com os braços cruzados, o rosto ainda marcado pela derrota e pela humilhação. Ela olhou para Ana. Dessa vez, não havia doçura falsa, nem desdém. Havia apenas uma aceitação cansada. Ana parou. As duas mulheres se olharam por um longo momento. Foi Luísa quem desviou o olhar primeiro.
Ela acenou com a cabeça, um gesto pequeno e seco, e entrou no trailer. Era o fim. Ana sabia. O desafio acabara. A guerra dos boatos acabara. No caminho de volta para a chácara Sossego, com o cajueiro seguro no trailer emprestado por Zé do Laço, seu Valdomiro não parava de falar. Você vai ver, Ana. Amanhã, a cidade inteira vai estar do seu lado. A história do pedido de desculpas do Jorge vai correr mais rápido que a do resgate do Potrinho. Você não é mais a costureira solitária. Você é parte da gente. Ana olhou pela janela, vendo a paisagem familiar passar. Ela não se sentia diferente por dentro. Ainda era Ana, ainda tinha suas memórias, suas saudades. Mas algo fundamental havia mudado. A solidão que ela carregava como uma segunda pele havia se rompido. Não apenas pela presença de Cajueiro, mas pelo reconhecimento da comunidade. Ela pertencia. Chegando em casa, ela soltou o Cajueiro no pasto. Ele rolou na grama, esfregando as costas com evidente prazer, e depois levantou-se sacudindo a poeira. Parecia alegre. Ana se sentou no alpendre, exausta, mas em paz. O dia escureceu. As estrelas surgiram, uma a uma. Ela olhou para Cajueiro, uma silhueta clara na escuridão do pasto. A gente fez mais do que ganhar uma prova, não foi? Ela disse para o ar. A gente consertou uma coisa quebrada, não só em você, em todo mundo. Cajueiro caminhou até a cerca mais próxima e parou, olhando para ela. Seus olhos brilhavam com o reflexo da luz que vinha da casa. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Ana não se sentiu sozinha nem por um segundo. A casa estava quieta, mas a quietude era de paz, não de vazio. O mundo lá fora podia virar do avesso, mas ali, na chácara Sossego, ela finalmente tinha encontrado o que o nome da propriedade prometia: sossego. E ela sabia, olhando para seu cavalo sob as estrelas, que uma nova história para eles estava apenas começando. Uma história que seria contada muito além dos limites da sua cerca, lembrando a todos que por vezes passariam por ali do poder simples e transformador de um coração que se dedica. O dia seguinte começou como todos os outros na chácara Sossego, com o canto do galo e o primeiro raio de sol. Mas quando Ana abriu os olhos, ela soube que nada seria como antes. A quietude da casa não era mais o silêncio da solidão, era o silêncio da paz. Era o som do mundo dando espaço para um novo começo. Ela se levantou, preparou o café e foi para o alpendre. Cajueiro já estava acordado, pastando perto da cerca. Ele levantou a cabeça ao vê-la e caminhou em sua direção. Bom dia, campeão, Ana disse sorrindo. Ele encostou o focinho na xícara, cheirando o vapor, e depois esfregou a cabeça no ombro dela, um gesto de afeto que já era rotina. Enquanto tomava seu café, Ana observou a estrada de terra. A poeira levantada por um carro que se aproximava brilhava no sol da manhã. Era o carro de seu Valdomiro, mas não vinha sozinho. Uma pecuvanha caminhonete velha o seguia. Os veículos pararam na porteira. Seu Valdomiro desceu, e da caminhonete saíram duas pessoas, um casal de meia-idade com roupas simples e semblante respeitoso. Bom dia, Ana, cumprimentou seu Valdomiro abrindo o portão. Trouxe visita. O casal se aproximou, um pouco tímido. O homem tirou o chapéu. Bom dia, dona Ana. Me chamo Elias, e essa é minha mulher, Catarina. A gente mora lá no sítio depois da colina. Bom dia, Ana respondeu curiosa. Em que posso ajudar? A mulher, Catarina, falou. A gente veio por causa do seu cavalo, do Cajueiro. Ela olhou para o animal que observava de longe. Nossa filha mais nova, a Lúcia, ela tem um medo terrível de animais. Desde que foi escoiciada por uma égua quando era pequena, ela não chega perto de cavalo, nem de vaca, nem de nada grande. Ela fez uma pausa emocionada. Ontem, nós a trouxemos para a festa. Ela viu a prova, viu você e o Cajueiro, e ela não tirou os olhos dele. Ela disse, mãe, aquele cavalo não vai me machucar. Olha os olhos dele. Elias continuou. A gente não acreditou, claro, mas ela insistiu tanto. A gente veio pedir, se não é abuso, se a senhora deixaria nossa Lúcia ver o cavalo de perto. Só ver, talvez ela perca um pouco do medo. Ana olhou para Cajueiro. Ele parecia entender que a conversa era sobre ele. Ele deu alguns passos na direção deles, parando a uma distância segura. Eu não sei se é uma boa ideia, Ana disse cautelosa. Ele é gentil, mas é grande. E se ele se assusta? A gente fica longe, dona Ana, só para ela ver que um cavalo pode ser tranquilo, suplicou Catarina. Nesse momento, uma menina de uns 9 anos saiu da caminhonete.
Era magrinha, com 2 rabos de cavalo e olhos enormes e assustados. Ela parou atrás dos pais, agarrando-se à perna da mãe. Seu olhar, porém, não estava nos adultos. Estava fixo em Cajueiro. Ana sentiu algo, uma vontade de ajudar. Ela se ajoelhou, ficando na altura da menina. Oi, Lúcia, tudo bem? A menina não respondeu, apenas acenou com a cabeça, os olhos ainda grudados no cavalo. Esse é o Cajueiro, ele é meu amigo, ele é muito calmo. Você quer dar bom dia para ele? Lúcia balançou a cabeça negativamente com força, se escondendo mais atrás da mãe. Tudo bem, a gente só fica olhando então. Ana se levantou e foi até Cajueiro. Ela pegou um punhado de capim fresco e ficou ao lado dele, acariciando seu pescoço. Olha só, Cajueiro, a Lúcia veio te conhecer. Ela tem medo, então a gente vai ficar bem quietinho, tá? Cajueiro olhou para a menina. Ele virou a cabeça para o lado como se tentasse parecer menor. Ele baixou a cabeça e começou a comer o capim da mão de Ana, fazendo movimentos lentos e deliberados. Por 5 minutos ninguém falou. Apenas observaram. Aos poucos, o medo nos olhos de Lúcia começou a ser substituído por curiosidade. Ela viu como Cajueiro era cuidadoso ao pegar o capim. Viu como ele respondia ao toque suave de Ana. Ele parece um cavalo de história. Lúcia disse num sussurro tão baixo que quase não se ouviu. Ele é. Ana concordou, também sussurrando. Ele tem uma história muito grande. Lúcia deu um pequeno passo à frente, soltando a perna da mãe. Por que ele tem aquela marca na lateral? Ele se machucou há muito tempo, mas já sarou, não dói mais. Outro passo. Posso dar um pouco de capim para ele? Os pais de Lúcia ficaram tensos. Ana olhou para eles e depois para a menina. Pode, mas você vem bem devagar e fica do meu lado, combinado? Lúcia acenou. Com movimentos lentos, ela pegou um pouco de capim do chão. Ana a guiou, segurando sua mão livre. Elas se aproximaram. Cajueiro parou de comer e ficou imóvel, apenas observando a menina se aproximar. Quando Lúcia estendeu a mão trêmula com o capim, Cajueiro não se moveu para pegar. Ele apenas cheirou a mão dela, suas narinas quentes tocando sua pele. Lúcia estremeceu, mas não puxou a mão. Então, muito delicadamente, Cajueiro pegou o capim de sua palma, seus lábios macios tocando sua mão. Um sorriso enorme, de puro êxtase, iluminou o rosto de Lúcia. Ele me beijou. Ela gritou baixinho. Foi um momento mágico, simples e puro. Catarina colocou a mão na boca, tentando conter as lágrimas. Elias apertou o ombro da esposa, emocionado. Lúcia passou mais uns minutos ao lado de Cajueiro, sempre com Ana por perto, perdendo o medo a cada segundo. Quando foram embora, a menina não parava de falar. Ele é lindo, ele é bom, eu não tenho mais medo. O casal agradeceu a Ana dezenas de vezes antes de ir embora. Seu Valdomiro, que observara tudo em silêncio, assobiou baixinho. Viu, Ana? A lenda já começou. Não é mais só sobre a lágrima ou o resgate, é sobre o que ele faz nos corações das pessoas. Nos dias e semanas que se seguiram, a profecia de seu Valdomiro se cumpriu. A Chácara Sossego, antes um lugar de passagem discreta, virou um ponto de peregrinação suave. Não eram multidões. Eram visitas esporádicas, sempre respeitosas. Um pai com um filho com deficiência que queria ver o cavalo que entendia as pessoas. Uma senhora idosa que perdera o marido e achava paz apenas em observar Cajueiro pastar tranquilamente. Um adolescente tímido que se sentia deslocado no mundo e se identificava com a história do animal que também fora rejeitado. Ana nunca cobrou, nunca fez espetáculo. Ela apenas permitia que as pessoas vissem. Às vezes, oferecia um copo d'água, conversava um pouco e sempre, Cajueiro estava lá, presente, sua calma parecendo um bálsamo para quem estava ali. A própria cidade mudou em relação a ela. Quando ia ao mercado, as pessoas não sussurravam mais, cumprimentavam, chamavam pelo nome, a convidavam para o banco da praça para conversar. A costureira solitária era agora Ana Ferreira, a mulher do cavalo Cajueiro. Uma tarde, um envelope foi deixado em sua porteira. Não tinha remetente. Dentro, havia uma quantia em dinheiro e um bilhete simples escrito à mão, para o conserto do telhado, de alguém que aprendeu que valor não tem preço. Ana guardou o dinheiro. Dessa vez, não hesitou. Chamou um pedreiro e consertou o telhado da cozinha. Era como se, ao aceitar cuidar de Cajueiro, ela tivesse aprendido a aceitar cuidar de si mesma. Cerca de um mês após a prova, uma nova visita surpresa aconteceu. Dessa vez, foi Jorge Batista. Ele chegou num carro simples, sozinho. Quando Ana o viu aproximar-se do portão, seu primeiro instinto foi de proteção.
mas ele parou do lado de fora e não tentou entrar. Boa tarde, Ana. Boa tarde, seu Jorge. Ele parecia mais velho, menos imponente, mas também mais leve. Eu não vim incomodar, só trouxe uma coisa. Ele ergueu uma pasta de couro velha. São os registros do cajueiro, pedigree, carteira de vacinação antiga, umas fotos dele quando potro, com a Helena. Ana abriu o portão e se aproximou. Ele entregou a pasta. Eu guardei isso tudo esses anos, sem saber por quê. Talvez fosse remorso disfarçado. Agora eu sei que é para estar com ele, ou melhor, com você. Ana abriu a pasta. Havia documentos e algumas fotos desbotadas. Em uma delas, uma mulher de sorriso largo e olhos bondosos, com os braços em volta do pescoço de um potro creme cheio de vida. Era cajueiro. Era Helena. Ana sentiu os olhos marejarem. Obrigada. Jorge acenou. Ele está bem? Está muito bem. Bom. Ele olhou para além de Ana, para o pasto, onde Cajueiro observava à distância. Os dois homens se encararam por um momento. Dessa vez, não havia fantasmas entre eles. Apenas memórias, agora em paz. Jorge deu um passo para trás. É isso então. Boa sorte, Ana. Para vocês dois. E foi embora, sem mais drama. Era o último capítulo de uma história antiga sendo fechado com respeito. As estações passaram. A fama de Cajueiro se espalhou além de Uberaba, virando uma história contada na região. A história do cavalo azarado que encontrou uma dona de coração puro, e juntos, curaram as feridas uns dos outros e de todos ao redor. Ana nunca mais se sentiu sozinha. Tinha Cajueiro. Tinha seu Valdomiro, que agora era como um avô. Tinha o respeito e a amizade da comunidade. Num anoitecer de verão, Ana estava sentada no alpendre consertando uma camisa. Cajueiro veio e deitou-se no chão próximo a ela, como costumava fazer. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Ana parou de costurar e olhou para ele. Seu pensamento voltou ao leilão. Aos R$ 50, aos risos, aquela lágrima no chão de terra. Ela percebeu que naquele dia, impulsivo e tolo, seu coração não estava apenas comprando um cavalo. Estava buscando uma peça de sua própria alma que estava faltando. E Cajueiro, com sua dor e sua sabedoria silenciosa, estava buscando o mesmo. Eles não se salvaram, eles se completaram, e no processo, sem querer, mostraram a uma cidade inteira que o valor de uma vida não está no preço que se paga por ela, está no cuidado que se dedica, no amor que se oferece, no perdão que se concede. Cajueiro ergueu a cabeça e olhou para ela, seus olhos escuros refletindo as últimas luzes do dia. Ele soltou um bufido suave, um som de pura satisfação. Ana sorriu, colocou a costura de lado e desceu até ele. Sentou-se na grama e encostou a cabeça em seu pescoço. Obrigada por me encontrar, ela sussurrou. E ali, sob o crepúsculo que abraçava a chácara Sossego, a costureira e o cavalo azarado, agora transformados em uma lenda viva de amor e perdão, descansaram juntos, em casa.